Seja muito bem-vindo. Abrimos aqui espaço para o Especial Informação na sua Rádio Estádio. Especial Informação que se impunha nesta altura no futebol português. Decidimos chamar-lhe o desnível entre os treinadores do futebol português. Tudo porque, novamente, agora à boleia, digamos assim, a reboque, se quiserem, da contratação de Ruben Amorim para o cargo de treinador principal do Sporting Clube Braga. No fundo, uma subida dentro do próprio clube. Ruben Amorim já estava à frente da equipa B dos Guerreiros do Minho. A decisão de António Salvador foi promover Ruben Amorim para treinador principal, apesar de não ter também o nível que a lei exige para ser treinador principal de uma equipa como o Sporting Clube Braga. Novamente se afloraram muitas questões relacionadas com a formação dos treinadores em Portugal, recuperando também uma polémica que estalou na altura em que Silas foi apontado como treinador do Sporting, sucedendo a Marcelo Kaiser e a Lionel Pontes. Por isso mesmo a Rádio Estádio decidiu hoje juntar uma série de pessoas, refletir, falar sobre um assunto muito importante para o futebol português. Comigo em estúdio vão estar dois ex-jogadores, agora treinadores, que também têm investido bastante na sua formação. Miguel Fernandes, antigo jogador de Boa Vista, em Festa, entre outros, e Diniz Rezende, também que fez carreira no Beira-Mar, mas em muitos outros clubes ao longo da sua longa carreira e bonita carreira. Boa noite a ambos, obrigado por estarem connosco aqui na Rádio Estádio. Agora também connosco ao telefone José Pereira, é o presidente da Associação Nacional de Treinadores, a quem agradeço o facto de ter estado disponível para estar connosco neste programa especial. José Pereira, que está nas Caldas da Rainha, e por isso mesmo agradecer-lhe mais uma vez esta disponibilidade, porque é muito importante, e é o presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. José Pereira, antes de mais, também boa noite, obrigado por estar connosco. Boa noite, eu é que agradeço também o convite. José Pereira, vamos apenas recuperar, e peço-lhe este compasso de espera, recuperar o que foi, digamos, a resposta de Ruben Amorim a esta questão do nível de treinador, em que o treinador agora do Sporting Clube Braga, porque é ele o treinador principal, apesar da lei não o permitir, dizendo que era apenas um papel, e já volta a si. Essa falta de habilitações que tem vindo a ser falada, sim, é um papel, sim senhora, mas eu passei a minha vida, joguei em todas as posições em grandes clubes, tive processos disciplinares, algo que não me orgulha, mas ou seja, eu passei por tudo, tive lesões, tive já decisões como treinador que refletem a minha maneira de ser, e o Presidente conhece-a bem. Portanto, o que eu quero é transparecer a minha personalidade, passá-la para a equipa, para o clube, e é isso que nós vamos fazê-lo. Ora, muito bem, isto foi a reação de Ruben Amorim, a declarações do próprio José Pereira. Temos também já connosco ao telefone o professor Aníbal Stiliano, é um nome que dispensa grandes apresentações. Muitos dos treinadores do futebol português passaram, digamos, pelas aulas do professor na formação de treinadores, e já lá vamos também dar as boas-vindas. Agradecer também ao professor por estar connosco, ele que está a meio da participação, de acompanhar a corrida São Silvestre nesta altura do ano. José Pereira, mas começo por si. Antes de mais, e porque as suas declarações foram sendo conhecidas, o que é que lhe parece esta reação de Ruben Amorim dizendo que é apenas um papel? Bom, boa noite a todo o auditório da Rádio Estádio e aos intervenientes aí também em estúdio e ao nível secretariado. E ao meu amigo, como é natural. Bom, aquilo que se passa, essa afirmação do Ruben Amorim, quando se diz um papel, refere-se a um título, não é? Eu penso que nunca esteve, digamos, presente na ideia dele de desprestigiar o título de treinador de futebol, até porque ele também tem um título e, portanto, de treinador, não com o grau adequado à Primeira Liga, e, portanto, também tem um título que tirou e não é um papel, mas pronto, passemos à frente. Aquilo que é importante referir aqui é o seguinte: nós temos a formação dos treinadores que foi aprovada na Assembleia da República sem votos, sem qualquer voto contra. Portanto, foi aprovada por a maioria da Assembleia da República. Houve um partido que se absteve, de resto ninguém votou contra. Essa lei é aquela que prevalece naturalmente para Portugal e para os treinadores portugueses, e não exclusivamente para o futebol. É para os treinadores de badminton, é para os treinadores de handball, é para os treinadores de voleibol, é para os treinadores de natação, é para os treinadores de basquetebol, é para todos os treinadores das 75 modalidades que existem
no desporto nacional. E, portanto, essa lei foi implementada, ou melhor, foi construída na Assembleia da República, com pessoas naturalmente responsáveis por estes setores, e determinaram que seria assim a formação dos treinadores. A associação, quem tutela a formação dos treinadores em Portugal é o Governo, através da sua Secretaria de Estado e do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Não é a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Depois temos uma dupla certificação, porque é necessário, para ser reconhecido nos campeonatos da UEFA e a nível internacional, nós temos uma dupla certificação, que é a certificação da UEFA, que, digamos, acumulando com a formação em Portugal, obrigatória em Portugal, nós temos uma dupla certificação que aumenta alguma coisa o número de horas. Portanto, para que fique bem claro, a formação em Portugal é tutelada pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e pela UEFA via Federação Portuguesa de Futebol. As normas da formação dos treinadores da UEFA portanto, o responsável pelo seu cumprimento em Portugal é a Federação Portuguesa de Futebol, que faz parte da convenção dos treinadores, da convenção implementada pela UEFA, que é para 55 países, onde os treinadores se podem movimentar, onde existe a livre circulação, para que um treinador que tire o curso da UEFA efetuado em Portugal tenha liberdade de trabalhar num país qualquer que assinou essa convenção. Evidentemente que o título de treinador, o título profissional de treinador de desporto, chamado o TPTD, que é implementado e imposto pelo governo português, não tem representação nenhuma ou não tem representatividade nenhuma para a UEFA. E de modo que nós, se queremos estar certificados, se os nossos treinadores querem estar certificados, e temos neste momento cerca de 300 treinadores a trabalhar no estrangeiro, se não tivessem o título da UEFA, não poderiam treinar. Só com o título só com o TPTD, eles não eram autorizados a treinar no estrangeiro. De modo que nós temos essa dupla certificação que prejudica um pouco, digamos assim, em espaço temporal, a obtenção do próprio título. José Pereira, mas não acha que o Governo e o PDJ deveria ter aqui outro tipo de ação, que às vezes tem sido a Associação de Treinadores a assumir, digamos, publicamente, esta luta, entre aspas, atenção, para ninguém levar a mal, mas que o PDJ poderia ter outra ação? Pois tem e vai ter que ter, porque nós agora vamos colocar essa questão, porque a nós compete-nos fiscalizar e denunciar as irregularidades para que efetivamente as entidades competentes, nomeadamente o próprio IPDJ, a própria Federação e a própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no que concerne aos campeonatos profissionais, porque a Liga tem essa responsabilidade de regulamentar. Repara uma coisa, o regulamento de competições diz lá que o treinador principal da equipa da Primeira Liga tem que ter o UEFA Pro, o quarto grau em Portugal. E isto foi aprovado em Assembleia Geral dos clubes, pelos presidentes dos clubes. Portanto, estranho que as pessoas não tenham a capacidade de cumprir depois na prática aquilo que aprovam em sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, nos próprios regulamentos. Há alguns regulamentos, nomeadamente da disciplina, que carece da ratificação em Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. E há outras medidas que podem eventualmente merecer a ratificação na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Mas o regulamento de competições, onde lá discrimina que o treinador tem que ter este ou aquele nível, é aprovado exclusivamente pelos clubes em Assembleia Geral. De modo que não é a Associação Nacional de Treinadores de Futebol que aprova este regulamento, que já tem demonstrado em outras situações e fê-lo, digamos assim, no local certo, na própria Assembleia da República, discordando do espaço temporal, nomeadamente do espaço temporal dos cursos, mas isso é uma lei que é imposta. Eu também não concordo com o IVA da eletricidade a 23%, mas tenho que o pagar.
E, portanto, se aqui isto está regulamentado, foi aprovado em sede da Assembleia da República e decretado pelo Governo, esta lei tem que ser cumprida, não está em discussão e podemos eventualmente e mais tarde discutirmos isso, e foi discutido inicialmente enfim, em vários fóruns relativamente à lei, se ela estava ou não, se era adequada ou não à nossa realidade. Agora, depois dela ser implementada, nós não temos que fazer, temos que a cumprir. E não somos nós, não é a Associação Nacional de Treinadores. A Associação Nacional de Treinadores de Futebol não tutela a formação dos treinadores. José Pereira, vou-lhe aproveitar só para pedir um momento para ouvirmos também Aníbal Stiliano, até porque o professor está com o tempo bastante contado, e pegando no que estava a dizer José Pereira, professor Aníbal Stiliano, mais uma vez obrigado por estar com a Rádio Estádio neste dia que me parece que é muito importante para os treinadores portugueses, e foram muitos hoje que tiveram o cuidado de me ligar a dizer que estariam ligados à nossa emissão, porque isto é um assunto que é muito importante para o futebol português. O professor tem feito algumas reflexões sobre este assunto, sobre o modelo em si de formação, mas até depois de outras questões, professor, como por exemplo, se falarmos de Ruben Amorim, o Conselho de Disciplina foi tão lesto a castigar o Ruben Amorim quando estava no Campeonato de Portugal, mas depois parece que há dois pesos, duas medidas, mas acima de tudo ouvir a sua reflexão, até pela sua experiência de tantos anos na formação de treinadores, professor. Boa noite ao auditório, boa noite a si também, e boa noite ao Zé. Isto é uma questão que é difícil tratar assim há pouco tempo. Em relação ao Ruben Amorim, eu até estive na altura, escrevi um texto que foi violentamente castigado, não aconteceu assim, mas o Ruben acabou por fazer o mesmo. Ou seja, o Ruben, ao dizer que isto é um papel e desvalorizar os cursos, o Ruben esquece de muita coisa. Começa mal. Começa a ser um treinador que não reflete. Isso é mau. Porque quando ele diz que chega a ter sido jogador, o Mourinho e o Queiroz não foram grandes jogadores e ele nunca atingirá o patamar do Mourinho e do Queiroz como treinador. Portanto, começa mal. Depois fez um erro, achou que foi vítima e voltou a fazer. Mas este erro é um erro muito complicado, é um erro conceitual. É um erro, eu estive ligado muitos anos à formação, isto é um erro que foi imposto pelo Governo e pelo EPDG. E estão-se marimbando para os recursos que começaram em Lisboa em 44, em 1944, no Porto em 53, houve muito trabalho. O Zé Pereira, em 2000, pediu-me para falar, porque já queriam desde 99 alterar a lei, que quiseram tomar conta da formação de treinadores como um negócio ao serviço do lobby, e, portanto, governamentalizar, ultrapassar o momento associativo, e nessa altura nós convencemos eu e o Zé que era impossível haver uma lei igual para todos os cursos. É impossível, as modalidades são específicas, não se pode matar a especificidade. Mas só que a ignorância e a prepotência fazem coisas dessas, impõem e depois não há protestos a posteriori, porque, por exemplo, nós temos elementos que integram órgãos representativos de treinadores, dirigentes, etc., mas simultaneamente desempenham cargos na federação. Isto dá conflitos de interesses. Não pode ser assim. Tem que haver clareza, verticalidade, e as leis, quer para o Ruben, quer para todos nós, são para se cumprir. E quando não se cumprem, façam como fizeram muitos. Eu enviei para o Parlamento, o Zé Pereira lembra-se que eu também mandei para ele e para os públicos, mandei para o Parlamento uma alteração à lei. A alteração nem resposta teve, disseram que era uma diretiva, um amigo por telefone que era uma diretiva comunitária. Não há diretivas comunitárias. É um paradoxo ter uma lei que agora alteraram com uma maquiagem fraquinha, em que um treinador português como o Mourinho treinava no estrangeiro, como estava há mais de 3 anos lá fora, não tinha feito créditos, não podia treinar em Portugal. O professor Joaldo, quando veio da Grécia, teve que usar uma abraçadeira de diretor, o que foi vergonhoso. Vergonhoso para todos nós. Os treinadores têm que se lembrar que não há só presente nem futuro, há passado. E nesse passado há a definição de conteúdos, organização, formação de formadores. Em 2000 fizemos cursos com o Instituto de Educação Profissional, fizemos cursos legais, cursos de acordo com a lei. Não, quiseram foi aumentar a escolaridade para dizer lá fora que temos muitos alunos com mais de 10º ano a estudar num curso. O curso não é profissional. A IANC nunca o aceitou. Se a IANC não aceitou como curso profissional, isto é um curso desportivo, que foi sempre. Não é um curso académico. Agora, expliquem-me, por favor, como é que um curso destes pode ter o dobro de duração de um doutoramento e o dobro do curso de um doutoramento. Não pode ser. Isto foi uma imposição. Aliás, se consultarem
e eu estou a falar assim porque compreendo, há muito barulho aqui fora, se consultarem o documento que os técnicos da Federação fizeram a destruir completamente, ponto por ponto, tudo o que o PDG quis impor, verificam que não tinha cabimento. Porque o futebol não é um basquetebol nem um cicloturismo. Cada modalidade é específica, não pode haver formação comum. Isto é específico e já tinha um património valioso. Os treinadores valiosos e portugueses que estão lá fora foram formados pelo método antigo. E o método antigo é um método que a Alemanha ainda usa quase igual. Não me venham dizer agora que nós somos um país que estava atrasado. Os alemães nos copiam, por favor. Há aqui coisas muito feias. E há aqui quem não gosta de contraditório, quem gosta de ter poder e ser prepotente. Não pode ser. As leis têm que ser iguais. E quando as leis são impostas, como disse alguém da Federação, pelo governo, porque tinha que ser, eu acho lamentável. É um centralismo levado ao excesso. E só lamento, mas profundamente, porque eu tenho 25 anos disto, só lamento, e abandonei, se eu não consigo integrar-me nesta lei, eu não vou continuar, porque é lógico que é um sítio legal, deixo e abandono. Agora, o que me custa a mim é treinadores famosos, na televisão de vez em quando darem uma frase ou outra contra, e dizer mal e tal, mas não vejo consequência. Ninguém está a trabalhar para o futuro do futebol português. Aqui andamos a brincar e o rei vai nu. E quando o rei cair e uma criança inocente passar e disser que o rei vai nu, vai ser tarde. Agora, este assunto é um assunto que merecia um debate muito mais alargado. Já tivemos isto com o Zé Pereira no Porto Canal, já tivemos vários artigos que escrevi, vários colegas que falaram. O negócio dos créditos é inconcebível. Eu não vou classificar para não ficar mal disposto o dia, porque está a correr bem à família. É assim, o negócio dos créditos é um negócio inqualificável. E depois tem um título de treinador profissional. Só há treinador profissional para 5%, o resto tem outra profissão. Eles não sabem o que estão a fazer. Assim, na Assembleia legislaram sem saber, sem perceber o que é isto, o que vinha para trás. Isto já veio desde 99, depois veio em 2008 e agora em 2012 foi a gota final. Vamos matar o movimento associativo e vamos tomar conta lobby de tudo o que é formação, porque é um bom negócio. Obrigar a ter créditos que não pode trabalhar é um negócio que rende sempre a quem tem poder. O poder não é isso. O poder é trabalhar para ser melhor. E nós temos os melhores treinadores do mundo e nenhum deles é formado por este modelo. Este modelo está a dar confusões, como o Bruno, como deu agora com o Ruben, como deu um treinador do Belenenses que afirmou quando escreveu assim, sem mais nem menos, está a dar para treinadores destes modelos. Por outro lado, estágios todos os níveis. Estágios agora acho que alteraram, mas pagos a peso de ouro. Isto é só para gente muito rica. Isto é uma forma de selecionar. Selecionar quem? Antigos jogadores de alguns clubes e pessoas que nós queremos que continuem afastando o talento. Porque o futebol que se joga no campo é talento de rua. Não há dinheiro, nem filho de, é talento de rua, é qualidade, é genialidade. E agora estão a inverter, a ganhar dinheirões, concursos caríssimos só por ter presenças de pessoas. E isso são dos antigos. E o que ajuda e outros mais e os treinadores do passado. Então não valem nada, não fizeram nada, não foram eles que puseram o futebol português como um dos futebols melhores do mundo. É isto que me está a pensar. E eu não tenho problema nenhum de dizer, como já disse frente a frente, e o Zé Pereira já me convidou para discutir com a Federação em 3 pontos, eu discuti, eles assumiram tudo o que eu disse e não puseram nada, porque eles estão a assegurar cargos para professores. Mas eu sou professor, mas não sou professor no futebol, eu sou treinador, eu é futebol. E, portanto, essas pessoas querem segurar a dupla certificação. Outra coisa, nós não somos um animal doméstico para ter uma dupla certificação. Eu quando tiro um diploma da faculdade ou um curso qualquer, eu tenho um certificado a dizer que tenho aquela habilitação, não tenho que ir ao IPDG para me reconhecer. Isto é um paradoxo. Agora, não há a coragem de dizer às pessoas, mesmo que se vão candidatar ao novo mandato, ao senhor Presidente da Liga, que diz uma coisa e faz outra. Não, é preciso ter coragem. E, por favor, tenham verdade. A verdade é fundamental. Agora, isto é o meu conceito. Eu, se calhar, tenho outro conceito de verdade. Mas, ilegalidade, não faço. E se não faço, só tenho um caminho. É afastar-me. Quando acharem que eu posso ter oportunidade de resolver a questão, resolvo. Porque é fácil de resolver a questão
num mês, em uma semana, é facílimo. Se não sabem, porque nunca trabalharam nisto, também não vou fazer, não é? Agora, lamento ao ponto que chegou. E o Ruben começou muito mal, porque o Ruben não é jogar a bola, tem que fazer. O Ruben não me deu mostras, e eu tenho tristeza, porque na altura defendi-o bastante, estou muito triste por ele não ter a humildade de reconhecer que não sabe. Ele não tem sabedoria, é o primeiro passo. Porque se tivesse sabedoria, ele reconhecia a sua incapacidade em chegar ao máximo para já. E isso eu lamento. Agora, será porque é o Braga? O Casa Pia muito, pois é. O Casa Pia se calhar não é tão falado, mas merece o mesmo respeito que o Braga, como um sem-abrigo, o mesmo respeito que o Presidente da República. Isso chama-se legalidade, justiça. Não há. Agora, se calam-se, eu não sei porquê. Quanto à formação, já escrevi demasiado, tenho muito gosto em falar em fóruns, já escrevi, mas acho que já disse tudo. Este modelo de formação vai-nos destruir o património que tínhamos. Havia pontos a alterar, com certeza, porque a evolução é contínua, temos que evoluir, mas não me digam que o Manuel José não sabe treinar também. Não me digam que chega-se a uma certa idade e que se perde o conhecimento. No entanto, é o mesmo argumento usado pelo Ruben, que é a experiência. Então, como é? Então a experiência dá para ele e não dá para os outros? Meu Deus, falta coerência e falta pensamento. Pensem primeiro antes de falar, porque o futebol é a única coisa onde a genialidade acontece no momento, não a previsibilidade. O resto, quando se fala, é por ter cuidado, não podemos cair muito. Eu lamento ter chegado a este ponto, o futebol português, porque é uma coisa que eu gosto muito, acho que tem qualidade para ser dos melhores. É o exemplo maior de globalização e entendimento do mundo é o Esperanto, é uma linguagem comum, e há gente que está a destruí-lo completamente, seja aqui, seja fora. E as pessoas com medo ou por terem medo de desagradar a alguém, não. Nós temos, aos amigos, temos que dizer as críticas na cara. Aos que não gostam de nós, ou vêm na mesma, ou então saem. É isto que eu penso muito rapidamente sobre isto. Agora, que merece um debate sério para ver quem está a falhar, quem está a não dizer a verdade toda, também é verdade. Professor, antes de eu libertar, que sei que está em família, muito rapidamente, perguntava-lhe, já vou perguntar ao José Pereira e depois abrir aqui também ao Miguel Fernandes e ao Diniz, o que é que o professor acha da decisão também, e logo mais à frente neste especial vamos ter alguém também ligado a essa área do IPDJ, depois entretanto ter decidido que também se pode fazer estes cursos, nomeadamente o nível 1, através de entidades privadas. Acha que tem também a ver com essa vertente do negócio? Isso foi uma coisa giríssima. E esqueci-me de falar e uma coisa da que eu vou. Porque isto tem a ver com o negócio. Criaram-se empresas que fazem cursos só têm validade para um nível. Andaram aqui a fazer, eu não posso acusar diretamente algumas pessoas, mas há lobbies que são conhecidíssimos. O IPDG era um deles, que desde muito tempo quis tomar conta, através, se calhar, com protocolos de algumas faculdades ou escolas superiores, que eu não vou dizer o nome. Mas que é verdade, que é um negócio, porque quem tem capacidade para fazer isto é a Federação. E a Federação, que sempre teve, a partir de 87 e depois em 2000, organizou tudo. Nós fizemos formação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Nós organizamos programas, nós tínhamos manuais de procedimentos. As atas e as avaliações eram feitas com entidades do Estado que vinham estar presentes e assinavam a ata. Os estágios não eram estágios de um ano, mas eram relatórios de estágios de 4 meses, em que faziam depois um trabalho final e era defendido perante um júri publicamente a sua aptidão ou não. Isto é um curso desportivo, não é um curso profissional, não tem essa carga horária. Deixe-me só dar-lhe um exemplo, permita-me só mais um minuto. Carlos Carvalhal vai à final por eleições contra o Sporting na Taça de Portugal aqui há uns anos. É um exemplo que me veio agora. Carlos Carvalhal perde o jogo porque tentava com só um ponto de lança, que era o Jardel, e joga também, penso que o Jus Kodiak. Carlos Carvalhal joga eleições de 3ª divisão, Sporting primeira, perde 1-0, um jogo fantástico. Eu ligo para o Carlos Carvalhal, como ligo para todos os meus amigos, e digo, paciência, fizeste um grande jogo. E ele diz-me, professor, quer que eu vá aí amanhã dar a aula? E eu alterei a aula do médico e veio ele, e ele explicou tudo o que fez para aquele jogo. Isto é que é aprender futebol. Isto aqui é formação contínua, meu amigo. Não é ouvir o senhor falar, sentado numa cadeira, dizer as mesmas coisas, sempre que lá vou, para trazer um papel e dizer, eu já tenho um crédito. Isso é zero.
Ao analisar um jogo, e ao fazer como fazia na Associação do Porto no tempo do Adriano Pinto, em que discutíamos em grupo o que é que se pode fazer para melhorar o futebol, como é que se pode tratar. Eu vejo o diretor técnico nacional da Federação a não falar nestes assuntos. E o diretor técnico nacional, não entendo. Portanto, ou eu estou fora de prazo, atingi uma idade que já não sei o que é que se passa, ou então as pessoas têm cargos, mas não têm funções. E eu julgava que o importante era termos a coragem e a função da função que exercemos e quando não gostamos dizermos a quem. Sem medo. Não há medo, há verdade. E eu penso que essa questão que ele vai ter quer do Zé Pereira, quer do outro, que é verdade, porque eles foram eleitos também como membro suplente da direção. Ora, sendo presidentes do Associação de Treinadores, há conflito de interesses. E o poder trabalha sempre para o poder. Neste caso, o poder pode ser muito bom economicamente. Eu não sei o que mal que estão a fazer ao futebol porque afastei-me dessa área. Na formação, quem fala comigo, são muitas centenas, acreditem, a ligar-me, eu já disse não, dou sugestão, faço, mas abandonei, porque assim, eu não estou para fazer uma guerra desta idade com ninguém. Se não querem, eu contribuí na Federação, contributo. As pessoas não gostam de contraditório. Era fácil para mim dizer ao Presidente ou a um dirigente qualquer, olha, eu vou sim senhor, muito bem, boa ideia. Não. O Sr. Doutor Edmínio Loureiro, que está suspenso, escreveu um texto a dizer que o nosso modelo ia ser copiado pela Europa. E eu respondi-lhe numa carta, não vou divulgar porque foi pessoal, a dizer, por favor, olha, não faça isto porque tal, leia este artigo, porque não fica mal. É muito mal para si, fica muito mal visto. E, portanto, o senhor nunca mais escreveu, pelo menos aí que acho que foi esperto, nunca mais escreveu por ser asneira. Eu não posso puxar, como se diz o povo, vou puxar um bocado a gacha ao Presidente. Não, pá. O Presidente, seja de quem for, é uma pessoa com responsabilidades. Tem que as cumprir e tem que cumprir a lei. Agora, se me disser, estão a matar a formação em Portugal, estão. O modelo de formação que estão a fazer é útil para o país, para o futuro. Não, mas está-se a passar no ensino. Eu gostaria que o Remo pensasse também que já se fala em não haver chumbos até o 9º ano. Eu gostaria que o Remo pensasse o que é que estão a ter a fazer. E se calhar não é preciso perdemos muito tempo a dizer estão a tentar criar o maior governo, uma elite, estão a separar. E as pessoas vão numa de discurso fácil, descarregam no Facebook e nas redes sociais toda a raiva e esquecem-se que vão ser as primeiras vítimas. Como dizia Albrecht, primeiro foram os negros, depois foram os ciganos e por aí fora, não é? E depois sou eu. Ora bem, esse é que é o problema. E eu respeito muito o Presidente da Federação, ou da Liga, ou quem for, mas quando erram, e têm errado tanto, e a prova maior, e termino com isto, é que quando eles falam no jornal de um assunto, esse assunto piora, o caso da violência, piorou em vez de melhorar. Então quer dizer que o prestígio deles é pouquinho, já não são figuras que são respeitadas, são toleradas ou com medo, ou com interesse. E isso digo-lhe a eles, e se eu estiver errado, eu pedirei desculpa pessoalmente se provarem que eu estou errado. Agora, acredito que vão matar a formação como eu concebo. A minha formação, eu fui formador durante 40 anos, não é? Portanto, a formação como eu concebo, agora, se calhar é um novo modelo, é um novo paradigma. A Alemanha está pior que nós, eu acho um bocado difícil. Portanto, eu lamento, acho o seu programa fantástico, porque deu voz a muita gente que fala comigo, muitos treinadores, o Diniz, treinadores longe, que estão colocados em várias terras, longe para mim no Porto, claro, mas estão longe, e eles têm a coragem de dizer e de escrever. Não chega já só. Muito Isto precisa não só no futebol, mas precisa de uma tomada de posição forte, particularmente dos que mais ganharam milhões à custa do futebol e não têm a coragem de denunciar. Professor, obrigado por ter estado connosco neste especial. É um assunto ao qual vamos voltar e obviamente contaremos consigo. Um abraço. Um grande abraço para si e para todos os presentes. Um abraço. Muito bem, o professor Stiliano também, e vamos aproveitar o que estava a dizer o professor para voltarmos ao José Pereira, que também está à distância. Nós estamos apenas na primeira hora de 2 deste especial. Relembro, estão comigo em estúdio Diniz Rezende e Miguel Fernandes, antigos profissionais de futebol, agora treinadores também. José Pereira, o que é que lhe merece, que comentário lhe merece o que disse aqui o professor Aníbal Stiliano do alto da sua experiência, tem que se dizer, e valorizar a experiência de tantos anos do professor na formação de treinadores, mas também lanço-lhe uma questão: acredita que é possível alterar esta lei, que está claro até para si, ou pelo menos este modelo de formação que não serve os interesses dos treinadores?
Meu amigo, esta lei vai entrar em vigor agora em março, portanto ela foi publicada em setembro, tem 180 dias, vai entrar em vigor em março. Acho que ninguém de bom senso acreditaria ou acreditará que o governo, e mais a mais que é o mesmo governo, os deputados, que vão alterar esta lei. Agora, pode haver algum tipo de enquadramento, alguma flexibilidade no sentido de adaptar um pouco mais à UEFA, no sentido de nós criarmos condições para que realmente os treinadores portugueses não sejam prejudicados relativamente aos outros países, porque na maior parte dos países da Europa os treinadores só fazem a formação da UEFA, porque essa é que lhe permite ser reconhecido em todos os países da Europa. Eu, com o título de treinador do Estado, não posso treinar em lado nenhum da Europa, do mundo. Esse título do Estado, passado pelo IPDJ, não tem valor absolutamente nenhum em termos internacionais. Só tem valor para o nosso país. E, portanto, aqui esbarramos um pouco naquilo, porque a UEFA também não prescinde daquilo que são as suas atribuições na formação e no desenvolvimento da própria formação. Repara que, por exemplo, os clubes reclamam, e os treinadores que não têm a devida certificação reclamam com a NTF, mas a UEFA também não lhe permite que eles apareçam como treinador principal, nem sequer na conferência de imprensa, nem no flash interview, lhe permite que sejam eles a falar. E, portanto, isto é uma situação que a UEFA também tem, digamos assim, o seu poder em termos futebolísticos, e, portanto, não será fácil a gente consertar quer a ideia do Estado, porque o Estado fez a lei para todos os treinadores, eu repito, não é só para o futebol, é para todas as modalidades. E portanto, também tem pouca flexibilidade para se adaptar àquilo que é os cursos da UEFA, e que são aqueles que efetivamente têm mais significado para os treinadores portugueses, porque lhes permite trabalhar no estrangeiro. E, portanto, estamos aqui perante uma situação de difícil resolução. José Pereira, deixa-me aproveitar, até porque, como eu já disse, está à distância e tem o seu tempo contado. A Liga Portugal reagiu às suas declarações e, nomeadamente, ao comunicado da NTF, e diz que não concorda, diz até que a Liga está a fazer tudo o que é possível, que há cumprimento da lei, até fala de um grande esforço de autorregulação dos clubes. Que comentário lhe merece, uma vez que disse há pouco, o próprio Aníbal Stiliano já o disse também, que era preciso outro tipo de ação de entidades como a Federação, como a Liga, como a IPDJ? Evidentemente que esta repetição, digamos assim, por parte dos clubes em contratarem treinadores que não estão devidamente certificados, e, portanto, uma vez, enfim, a gente é capaz de desculpar. Desta vez, isto merece uma reflexão, de facto, das entidades oficiais, nomeadamente do Instituto Português de Desporto da Juventude, e por consequência também da própria Federação e da própria Liga. A Liga, sabemos que o Presidente da Liga tem alguma dificuldade, porque quem decide são os presidentes dos clubes. Agora, o que eu acho estranho é que sejam os presidentes dos clubes ou os clubes aceitaram aquilo que foi proposto em termos regulamentares e agora vêm dizer que realmente, enfim, que é um papel, que se trata de um papel. Meu amigo, eu, se não tiver carta de condução, não posso conduzir, também é um papel, e não posso conduzir se eu não tiver carta de condução, e, portanto, esse papel que o querem considerar insignificante não é necessariamente um papel insignificante, é de facto uma licença de trabalho que deve ser valorizada por todos. Nós só podemos valorizar o futebol valorizando os intervenientes do futebol, e não podemos menosprezar os profissionais do futebol, e, portanto, aqui existe de facto um afastamento, digamos, do dirigismo àquilo que é a realidade do futebol. Ou alguém está em desacordo que realmente não seja preciso um curso de treinadores para treinar as equipas da Primeira Liga, da Segunda. Na maior parte dos países, neste momento, eu estive o mês passado na Polónia, até à terceira divisão polaca, os treinadores de futebol têm que ter todos o UEFA Pro. O UEFA Pro, que é assim que está lá designado, porque eles
não têm a informação estatal, só têm a formação da UEFA. E, portanto, todos da primeira, segunda e terceira divisão da Polónia, eles têm que ter o título do UEFA Pro. Se você for a Espanha na primeira e na segunda Liga Espanhola, eles têm que ter o título do UEFA Pro. E os cursos tirados na Espanha ou na Polónia são iguais àqueles que são tirados em Portugal relativamente à UEFA. Relativamente ao IPDJ, já tem outras vertentes diferentes. Portanto, esta questão é que podia ser, digamos assim, um pouco diluída pelo próprio Estado, no sentido de adaptar melhor a sua exigência àquilo que é a exigência também da UEFA. E esta é que é uma luta que nós temos que travar, no sentido, porque também no governo, na Assembleia da República e nos departamentos estatais, há sempre um preconceito relativamente ao futebol. As pessoas têm medo de futebol, as pessoas não compreendem o futebol, algumas não gostam de futebol e estão exatamente nesses departamentos que decidem, digamos assim, o futuro dos treinadores portugueses. José Pereira, como Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, como é que responde? Eu posso lhe dizer, assim que anunciei o programa, fui bombardeado com muitas perguntas que gostavam de ver respondidas, não posso obviamente colocar todas no ar, mas a mais recorrente foi porque é que não se faz mais cursos? Porque é que não há mais oportunidades para os treinadores se formarem? Porque é que demora tanto tempo a abrir um curso? Obviamente que a responsabilidade não é sua, obviamente. Isso é uma pergunta que se faz e porque é que a Associação não luta mais por isso? Depende dos cursos, porque o curso primeiro e segundo nível são feitos com muita frequência em todas as associações e em todas as partes do país. E aqui temos que dizer a verdade, a Federação disponibilizou ou vai disponibilizar 1.200.000 euros para fazer os cursos mais baratos também, nomeadamente esses do primeiro e segundo nível, nas respectivas associações distritais e regionais. Nós sabemos que se porventura no Porto, Lisboa, Aveiro, Braga, na faixa litoral, não há dificuldade em as pessoas fazerem o curso, alguns até ganham dinheiro treinando ou qualquer coisa, nas zonas do interior há uma maior dificuldade. No que concerne ao terceiro nível, ao FA e ao UEFA Pro, a realização dos cursos é imposta pela UEFA. A UEFA só permite que Portugal faça um curso UEFA Pro de 2 em 2 anos. E nós temos feito um esforço muito grande, e a própria Federação, no sentido de fazer um todos os anos. Mas a UEFA só permite que se faça um curso de 2 em 2 anos do UEFA Pro. E, portanto, a Federação não faz os cursos, tem que estar dentro da Convenção. Para estar dentro da Convenção, tem que cumprir as exigências da própria UEFA. E a UEFA só permite um curso, repito, de 2 em 2 anos do UEFA Pro, com 20 candidatos, mais nada. Isso e a UEFA, quando nós reclamamos, diz, vocês ou querem cumprir a Convenção, ou então retiram-se da Convenção. Se nos retirarmos da Convenção, ficamos, efetivamente, sem o reconhecimento da própria UEFA para trabalharmos nos países estrangeiros. Essa é a dúvida e a dificuldade. Agora, se me dizem também, mas a UEFA não devia, vocês não devem tentar, junto da UEFA, que alargue esse âmbito, é um preconceito que eles têm, que é para todos os países, e portanto nós estamos aqui, digamos, amarrados, pés e mãos. José Pereira, peço-lhe que fique connosco mais um pouquinho, sei até onde pode estar connosco, já referiu-me antes de entrarmos em direto, para abrirmos aqui também a oportunidade tanto ao Miguel Fernandes como ao Dinis para darem a sua opinião sobre o que fomos falando até agora e sobre este tema. Miguel, começando por ti, e convidei o Miguel Fernandes e o Dinis, tive a oportunidade de trabalhar com ambos no futebol, sei perfeitamente também o esforço que vocês têm feito para se formar, para cumprir com todas as regras também, mas também são ex-profissionais de futebol, portanto têm a vossa visão sobre isto tudo. Miguel, o que é que te apraz dizer como introdução, depois de ouvirmos também o que disse o professor Aníbal Siciliano e o José Pereira? Bom, antes de mais, boa noite ao auditório e aos demais presentes em estúdio. E aquilo sinceramente que me apraz dizer seria quase que compreendemos hoje que os cursos de futebol são como a dupla tributação fiscal, porque de facto temos uma realidade IPDJ que olha para o processo de uma determinada forma e temos a UEFA que rege todo este processo, que pelos vistos permite uma abrangência relativamente ao mercado de trabalho maior e que está curiosamente condicionada por uma entidade interna. E isto se calhar deve ser a grande questão a levantar,
mesmo que possamos ferir alguma suscetibilidade. Até porque aqui já se falou de credibilidade, seriedade e afins, e eu gostaria de recordar, para as pessoas que estão mais esquecidas deste processo, que nós tivemos, num passado muito recente, não sei se 2013 ou 2014, e presumo que com a conivência do IPDJ, um curso que foi facultado num regime absolutamente excepcional, com uma turma de 8 alunos, em que aconteceu uma coisa surreal quando se fala de seriedade, fiscalização e afins, em que alguns deles deram um salto qualitativo do grau 2 para o EFA Pro, porque o nível UEFA A foi sem conteúdo. Isto é imoral a ser verdade, e isto não sou eu que digo porque estou a inventar, porque esta notícia está veiculada hoje, inclusive até num jornal desportivo. E a questão que eu coloco aqui, objetivamente, é esta. Nós temos também treinadores de primeira no seu tratamento e treinadores de segunda? É isso que está em causa. E eu coloco a questão exatamente nestes parâmetros, porque eu fui profissional de futebol, grande parte da minha carreira foi feita na segunda divisão, mas tive exatamente as mesmas obrigações. Levantei-me cedo, treinei não sei quantas horas, tive que descansar não sei quantas horas, tive estágios, eu tive exatamente o mesmo processo, numa realidade que era apenas dos campeonatos secundários, mas que fez de mim também profissional. E a questão que eu coloco é esta: isto faz de mim um homem com menos oportunidades, com menos possibilidades? E onde é que está a seriedade de quem rege e efetivamente é tão exigente em relação à aplicação das leis quanto aos cursos de futebol? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu vou aproveitar as palavras também do Dr. Ceciliano, a quem mando desde já um enormíssimo abraço, para dizer o seguinte: eu penso com todo o respeito que o Ruben Amorim de facto não começou muito bem. Não começou muito bem. O Ruben Amorim tem que perceber uma coisa que é fundamental. Ele jogou, ele foi castigado, como ele disse, que teve muitos processos e etc. Eu terei que lhe dizer, e aqui com alguma vantagem possivelmente, eu terei tido muito mais processos do que ele, fui castigado muitas vezes, tive que cumprir, enfim, que não seria realmente um excelente exemplar em termos de atitude competitiva, mas a grande verdade é que isto não fez de mim um treinador excepcional. E eu reconheço, e os mais incautos devem ter isto em consideração, que foi absolutamente fundamental, e é absolutamente fundamental, a procura permanente de conhecimento. Até pela troca de experiências, quando se vai à procura desse conhecimento. É um imperativo. Aliás, é um imperativo para mim, como líder de um processo, é um imperativo para todos aqueles que me acompanham numa estrutura técnica. Porque sem isto, nós temos claramente mais dificuldade relativamente a tudo que se passa à nossa volta. E isto tem que ser dito exatamente desta forma, que não há outra. É a primeira introdução do Miguel, já voltaremos a falar com ele, e eu estava a ouvir o Miguel e ainda agora, e o José Pereira sabe bem, aliás, deu-me esse prazer, esse privilégio, nos últimos 2 anos de apresentar o Fórum do Treinador, e vi lá, como aos outros, José Mourinho, Vítor Pereira, Manuel Cajuda, também a fazerem os seus créditos, a trocar impressões, a trocar ideias, porque ninguém sabe tudo, nem ninguém nasceu ensinado, e daí também ter causado em muita gente estranheza a questão do Ruben Amorim ter dito que era só um papel. Realmente terá sido, como disse José Pereira, uma ingenuidade do momento. Dinis, a tua primeira intervenção, para voltarmos ao José Pereira, que ele entretanto vai ter que se despedir de nós, mas vamos ouvir a tua primeira intervenção sobre isto tudo. Desde já, boa noite ao auditório e ao restante. Pronto, quero cumprimentar. Em primeiro lugar, quero dizer que estou completamente de acordo na sua grande maioria daquilo que foi dito aqui e acima de tudo, por aquilo que foi dito pelo professor Ceciliano. E grande parte do que havia para dizer, eu penso que o professor Ceciliano disse-o com toda a frontalidade, e ele, melhor do que ninguém, melhor do que eu, soube de facto meter o dedo na ferida. Que é algo que tu também tens feito, porque eu quando te convidei foi pelo facto que tu és um ex-jogador bastante conhecido, mas tem a ver com o facto que tu tens escrito muito sobre este assunto e não tens também, entre as suas medidas, palavras, tens dito aquilo que pensas realmente sobre isto. Sim, eu aquilo que era como jogador de futebol, sou como pessoa e fui como treinador, porque neste momento não estou a exercer e já lá vamos também. Sempre fui uma pessoa bastante honesta naquilo que fiz, em tudo, sempre pensei pela minha cabeça, nunca fui uma pessoa de lobbies ou de frases feitas.
feitas e na minha página pessoal do Facebook, sempre que tenho a oportunidade, digo o que penso e claro, e é nesse sentido que o referes. Queria começar por aquilo que todos nós aqui começamos, que é o caso do Ruben Amorim. De facto, ele começou mal. Não é. E eu fui um profissional de futebol, tive alguns anos não andei pelos grandes, mas tive formação nos grandes, tive a honra de pertencer aos quadros de formação do Futebol Clube do Porto. Tive a honra ao longo da minha carreira também de ter tido contrato, embora subtil, entre aspas, perdão a expressão, com o Benfica, na altura em que o Beira-Mar fez a troca do meu passe pelo passe do Miranda e na altura do Augusto, esse que era antigo jogador do Portimonense, que foi juntamente com o Pacheco para o Benfica, e eu aí, pronto, e tive os anos que tive no Beira-Mar, no Gil Vicente, na Académica, por aí fora. E de facto não é de maneira nenhuma um papel. Não é de maneira nenhuma um papel, nem o passado lhe dá toda essa autoridade que ele aparentemente quis dizer, embora eu concordo com as palavras do presidente José Pereira. Eu penso que ele no fundo se calhar não é bem isso que pensa, embora o tivesse dito. Claro que não é de maneira nenhuma um papel, porque o nosso passado não nos diz tudo. Há uma parte... Tem de ser tido em conta, e nós já lá vamos da segunda parte. Não é? Eu acho que tem que ser tido em conta, mas não pode valer tudo. Exatamente, porque de facto o Maradona foi o melhor do mundo, e que eu saiba, entre aspas, um dos melhores do mundo, e que eu saiba, treinador melhor do mundo. Não tem corrido bem. Temos o nosso Mourinho e outros o Maradona não tem corrido bem, sim, e de facto, pronto. Mourinho que não foi jogador, o australiano já disse isso. Ou melhor, foi um jogador normal. Há todo um conhecimento que eu acho que é fundamental o jogador de futebol ter. Agora, vamos direto ao assunto. Sejamos claros. Há e sempre houve, desde a minha infância, e que me conheço adepto de futebol, uma guerra surda, invisível, entre os jogadores de futebol e o pessoal académico das universidades de educação física. Sempre houve esta guerrazinha, que eu, quanto a mim, não faz sentido, porque ambos perdem nesta guerra. E são saberes ambos importantes. Exatamente. Temos que ter em conta aquilo que eu costumo dizer, a aquisição do saber, as diversas formas de adquirir o saber. E aí é que eu acho que as nossas instituições estão a falhar. Não contabilizar, de certa forma, o passado, quer como profissional de futebol, quer como estudante, e atribuir diferentes créditos, ou se quiseres, aquilo que nós costumamos dizer, as equivalências, como aqui há uns anos teve. Na faculdade é muito... no mundo universitário é importante que se estabeleça uma tabela de equivalências. Portanto, na tua opinião, há lugar para mexer no modelo, digamos assim? Sim, na minha opinião, deveria-se mexer no apesar no da modelo. lei agora entrar em vigor. Vamos voltar então ao José Pereira, para voltarmos depois novamente estúdio. José Pereira, o Miguel Fernandes e o Diniz, como ex-profissionais, agora treinadores, lançaram aqui alguns temas, mas aproveito também na reta final do tempo em que podemos tê-lo connosco, para lhe perguntar, José Pereira, o que é que acha da questão do IPDJ, por exemplo, ter decidido entretanto tirar só da alçada da Federação e das associações o nível 1 e permitir a privados que o façam. O que é que comentário lhe merece também? Eu penso que não me violenta, mas não acho normal. Eu acho que nós tínhamos, o Aníbal Cedriano falou muito bem, a nossa formação estava devidamente enquadrada, e foi a Associação Nacional de Treinadores de Futebol que exigiu esta formação devidamente orientada e digamos com nível. Aliás, recordo-me de quando entramos para a convenção da própria UEFA, que se deslocaram cá técnicos da UEFA, vieram ver a nossa formação, e depois
implementaram nos outros países aquilo que nós fazíamos aqui em Portugal também relativamente à formação dos treinadores. E, portanto, eles, entre aspas, copiaram aquilo que nós já fazíamos por imposição da própria Associação Nacional de Treinadores de Futebol junto da Federação e portanto, implementaram essa forma de fazer a formação dos treinadores. E nós estávamos a caminhar no sentido, de facto, de uma experiência adquirida com profissionais que tinham bastante experiência nesta área, como é o caso do Siciliano e outros, do Henrique Alixo. Enfim, é um sem número que eu não quero estar a individualizar, mas que de facto nós tínhamos tomado, digamos assim, o pulso a esta questão da formação e estávamos interessadíssimos e quisemos sempre fazer da nossa formação a melhor, e por isso é que nós começaram a sair grandes técnicos de futebol do nosso país. E sem menosprezar ninguém, nós íamos fazendo de facto uma formação adequada à realidade, à vivência do treinador. Esta questão do IPDJ, que portanto faz uma formação geral para todas as modalidades, evidentemente que nos vai roubar alguma capacidade interventiva naquilo que é o específico, aquilo que é o futebol, aquilo que nós pretendemos que os nossos candidatos aprendam, que os nossos treinadores saibam, porque muitos deles, e repare, quer dizer, muitos deles já são treinadores antes de ser treinadores, é verdade, porque Diniz, todos nós sabemos isso, os colegas que tivemos durante o jogo, quem nós respeitávamos inclusivamente e que outros tinham respeito pela sua importância no próprio jogo, que viam, que sabiam, que tinham mais talento para orientar o jogo, às vezes, do que até para jogar. E, portanto, este conjunto de situações, nós estávamos a aproveitá-las de modo a melhorar, a exponenciar aquilo que era a nossa formação. Agora, regredimos um pouco, não perdemos naturalmente, porque a Federação nunca deixou cair, de facto, na totalidade, aquilo que são, digamos assim, as verdadeiras raízes da nossa formação. Mas pronto, temos que efetivamente alterar isto. E aqui sim, e agora digo com toda a atenção, aqui sim há alguma dicotomia relativamente àquilo que são as universidades e os professores da universidade que implementaram essa formação, porque ela foi implementada nos gabinetes das universidades, não foi com especialistas como, por exemplo, o nível siciliano e outros que nós temos, não é? Portanto, o nível siciliano esteve numa reunião que eu convidei junto da Federação, mas a Federação também, e efetivamente, também não está de acordo com este tipo de formação, de uma forma geral, não estamos de acordo. Nós, enfim, ela foi aprovada em sede da Assembleia da República e nós temos que o cumprir. José Pereira, peço-lhe agora que ouça o que foi a reação também de António Salvador a tudo isto, até porque ele diz aqui algo que me parece que é importante ouvir depois a sua opinião. Vamos ouvir. Uma tamanha injustiça as declarações do seu presidente da TAF. Acho que é injusto. Injusto porquê? Primeiro porque o Sporting Clube Braga foi dos clubes em Portugal nos últimos anos que mais valorizou o treinador português, que mais treinador teve português, que mais sucesso teve no futebol português e hoje internacionalmente. E podemos explicar os nomes, desde Josualdo Ferreira a Jesus, a Domingos, a Leonardo Jardim, a José Peseiro, a Sérgio Conceição, a Paulo Fonseca e por último o Abel Ferreira, que foi um treinador também da nossa, que veio de baixo, da nossa equipa B, e que saiu porque entendeu que deveria ter saído e porque um clube veio cá e pagou, e dizer também que foi o treinador que há mais tempo estava num clube seguido em Portugal, que era aqui no Sporting Clube Braga. Foi o treinador em Portugal que mais tempo teve ligado a um clube, cerca de 5 anos e tal, ligado ao Sporting Clube Braga. E todos esses treinadores saíram com uma valorização enorme do Sporting Clube Braga, dos quais todos eles saíram ou porque acabavam o contrato ou porque outros clubes entenderam vir buscá-los e pagaram ao Sporting Clube Braga. Portanto, nós sempre valorizámos o treinador português. Hoje nós estamos perante um déficit de treinadores de qualidade em Portugal com a tal documentação ou a tal carteira que se fala
para poder desempenhar as suas funções. E isso é um problema que deve ser debatido entre todas as entidades e a própria Associação Nacional de Treinadores, porque hoje há uma nova geração de treinadores e é inconcebível que não possamos ter os treinadores disponíveis com os seus cursos para poder treinar em Portugal. Hoje sabemos que os bons treinadores portugueses estão todos lá fora a treinar. E hoje não temos treinadores de uma nova vaga, com uma nova geração, com qualidade, que queiram treinar, que queiram representar, trabalhar em clubes, que lhe deem todas as condições para desenvolver o seu trabalho. E isso é um exemplo muito claro. Ainda no ano passado houve um treinador português que ganhou a Euroliga de Sub-19, campeão europeu, e teve que ir para o estrangeiro porque não pôde treinar em Portugal, porque dizia que não tinha o quarto nível. Não se pode estar 8 anos à espera para se poder tirar um curso. E isso é que a Associação de Treinadores e as suas entidades devem discutir em fóruns e devem resolver esse problema. Porque senão não estamos a prevenir o futuro do futebol português. E o futuro do futebol português é com os jogadores, mas é muito também com estes homens que estão aqui à minha direita, que vão orientar esses jogadores para que tenham qualidade no futuro e continuar a desenvolver grandes jogadores portugueses. Ora, declarações de António Salvador. José Pereira, para fecharmos consigo, que sei que daqui a pouco tem compromissos, que causam alguma estranheza. Aliás, nós estávamos aqui a ouvir o António Salvador, eu, o Diniz e o Miguel Fernandes, e quando ele diz que não há treinadores de qualidade em Portugal, que estão todos lá fora, treinadores de qualidade com um nível adequado, causa obviamente alguma estranheza. Imagino que assim também, não é? Olha uma coisa, vamos lá ver. O ser presidente do Sporting Clube de Braga, enfim, naturalmente tem que justificar a atitude que tomou. Agora, os treinadores, o Jorge Jesus, quando foi para Braga, já era treinador, não se fez treinador em Braga, e os outros que foram para lá também foram, não nasceram em Braga, nenhum é de Braga, até, tanto quanto eu sei. Portanto, eles treinaram noutros clubes, trabalharam noutros clubes, fizeram-se treinadores e continuaram a fazer-se treinadores. Nós somos o país da Europa que tem mais treinadores na Liga Europa e, portanto, temos 4 em Portugal e 4 no estrangeiro. Portanto, não podemos dizer que não temos qualidade dos nossos treinadores. O treinador que ele se referiu relativamente que foi campeão, é um treinador que tem um segundo nível, portanto estava devidamente identificado e preparado para treinar o Campeonato Nacional de Júniores lá, e portanto treinou, ninguém lhe colocou nenhuma questão. Se me dissesse, ele devia ter um prémio por causa de ser campeão e devia ser aceito ou devia ser promovido, isso é uma questão que tem que ser discutida na generalidade, não é pontualmente, agora este fez isto ou fez aquilo. E aqueles que às vezes não se conseguem e que são despedidos pelos presidentes, como já temos 9 ou 10 chicotadas psicológicas no nosso país, na Primeira Liga. E o que é que dizer disso também? Então os treinadores, não há treinadores de qualidade, os nossos treinadores são dos melhores do mundo, mas isso garanto-lhe eu, são dos melhores do mundo. Podemos eventualmente ir perdendo de qualidade por alguma coisa que nós não possamos controlar relativamente a essa dupla certificação. Nós estamos a fazer o possível, e a Federação também, no sentido de continuar a ministrar uma preparação aos nossos futuros treinadores, de modo a que efetivamente se sobressaiam relativamente aos outros. Agora, estas coisas não se pode garantir, e treinadores há de haver sempre de qualidade, porque os nossos jogadores têm um talento natural que há de fazer deles sempre bons treinadores. E portanto não é uma exceção o Sporting de Braga, é os outros clubes todos nós temos contribuído de uma forma, o Sporting de Braga também, como todos os clubes do país têm contribuído para a valorização do treinador, mas sobretudo o próprio treinador, porque se tem valorizado com ações de formação, com o facto de querer tirar os cursos, porque repara uma coisa, nós não é chegarmos a uma altura em que dizemos, estamos numa mesa de café e dizemos, tu agora podias ser treinador. É verdade, vou começar a tirar os cursos agora. Não é isso. Os cursos podem-se tirar a partir dos 18 anos. Qualquer jogador que esteja neste momento a jogar com 18 anos já pode tirar o primeiro grau de treinador. Ouvimos ainda agora o Bruno Fernandes a dizer que vou tirar o curso de treinadores. Portanto, já está a pensar no seu futuro. Não é na mesa do café, uma pessoa lembra-se e diz, tu vais ser o treinador. E pronto, e então a partir daí começa a ser o treinador. Há que alicerçar, digamos assim, aquilo que é a nossa carreira, aquilo que é o nosso pensamento em termos de futuro,
de modo a preparar-nos convenientemente, porque é verdade que um curso agora vai diminuir um pouco, porque a questão do estágio vai ser reduzida. E, portanto, vai ser mais fácil se as associações dimensionarem bem, enquadrarem bem a realização dos cursos com um estágio, de modo a que num ano possa fazer o curso e o estágio, portanto, adiantam um ano relativamente àquilo que era anteriormente, se tiver o tempo bem enquadrado, uma coisa com a outra. O início da época, o início do curso, o início da época, pode-se enquadrar isso de modo a que no próprio ano ele possa fazer o respectivo nível. Isso é um trabalho das associações, não é, José Pereira? Isso é um trabalho das associações. É importante que sejam associações. É um trabalho das associações. Sim, mas elas já estão sensibilizadas para isso, no sentido de começar em determinada data, para que o candidato possa, nesse ano, fazer o respectivo estágio. E, portanto, escusa de gastar, entre aspas, um ano a fazer o estágio, quando pode fazer tudo no mesmo ano. Portanto, isto vem a antecipar um pouco a duração do curso, que eu também concordo que realmente tem alguns cursos, para alguns elementos, leva algum tempo. E depois o funil começa a apertar demasiado no FA e no FA Pro, porque também o que acontece é que, ainda no outro dia me chamaram a atenção um dos últimos cursos que se fez do FA Pro. Nenhum desses treinadores que esteve a fazer o curso está colocado na primeira ou na segunda liga, portanto são todos em divisões inferiores. Agora, evidentemente, o acesso ao conhecimento não deve ser negado, e quanto mais treinadores qualificados tivermos nas divisões inferiores, melhor é para o nosso futebol e para o desenvolvimento dos nossos jogadores. Não há problema nenhum. Agora, também temos que, e por isso, digamos assim, são condicionadas as inscrições nos treinadores para o FA Pro e para o FA, porque realmente há, enfim, dificuldade em fazer os cursos que nós gostaríamos de fazer. Não direi que também fizéssemos dezenas de cursos ao ano, mas pelo menos 2 ou 3 cursos, enfim, era capaz, ou pelo menos dois cursos de 30 elementos, era capaz de ser possível fazer se a UEFA o permitisse. A UEFA não permite, nós não podemos fazer nada. José Pereira, muito obrigado por ter estado com a Rádio Estádio para ajudar a esclarecer este assunto tão importante. Um abraço. Muito obrigado, eu que agradeço, obrigado. É um bom programa. Obrigado. José Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que esteve connosco nesta primeira metade desta especial informação, o desnível entre os treinadores portugueses. Vamos agora recuperar declarações de 2 treinadores que passaram também pelo Sporting Clube Braga, Domingos Paciência e Manuel Cajuda, à Rádio Estádio, a propósito deste tema tão importante para o futebol português e para os treinadores portugueses. São demasiados os anos para que pessoas inteligentes não tenham encontrado uma solução. O Silas não é culpado. Os meus colegas, que há 3 anos, 4 anos, também havia 8 treinadores que tomavam conta, exatamente, também não são culpados. Não, nenhum deles é culpado. Eles aproveitaram-se daquilo que é a pouca coerência de quem dirige o futebol. Eu acho que quem é culpado repara, eu há 2 anos estava no Viseu, fiquei em 3º lugar. Foi nomeado para treinador do ano um treinador que não tinha o nível para ir, e depois pediram para eu ir lá como convidado. Eu disse, eu não vou partilhar nesta farsa, e não fui. Os dirigentes do Viseu queriam que eu fosse lá, eu disse, eu não vou partilhar nesta farsa. Então está candidato a treinador do ano uma pessoa que não tem, e foi a Liga que fez, a própria Liga que tinha lá os jogadores. Por isso é que está tudo errado, não é? Quer dizer, aquilo que eu acho que é importante, o sindicato também tem feito aquilo que tem feito e tem trabalhado muito, tem feito coisas boas, mas acho acima de tudo que a primeira coisa a fazer é, eu vou ser muito claro nisto, expulsar do sindicato, da Associação Nacional de Treinador, aqueles que estão completamente a desvirtualizar a classe dos treinadores. E aqueles que têm a curso de 4º nível e que os estão a vender para outros treinarem, são os que estão a desqualificar a qualidade de treinador de futebol. Senão eu qualquer dia também ponho um anúncio no jornal, tenho 4º nível, alugue por 1.000 euros por mês. E então vai lá treinar outra coisa qualquer. São os próprios treinadores. E então, eu se fosse presidente da Associação Nacional de Treinador, há uma coisa que eu lhe garanto. Podia ser contra a magistratura, podia ser contra quem quisesse. Eu não assinava nenhum contrato de um treinador com 4º nível para dar trabalho a outro. E aí começava a Primeira Guerra. Os colegas
têm que tirar os cursos, têm de se formar. Eu tenho a certeza que, agora falamos do Silas, que merece tudo. O Silas, assim que tiver a possibilidade de o fazer, agora arranjem definitivamente uma ideia inteligente de dizer assim, pronto, até agora isto foi assim, a partir de agora... Sim, para acabar com isto. Não, porque depois há o clube maior, porque vem... É um sistema aqui um pouco híbrido, que dá para uns, não dá para outros. Não sei quem, depois há o filho do filho, o filho do enteado, depois há o filho de não sei quem, é o padrasto daquele, e isso acho que aquilo que digo é que realmente é uma pena que... Mas já digo isto não só agora, sempre disse isto, se forem procurar nas minhas entrevistas... Estas janelas baças que falou há pouco do futebol português? Não, eu costumo dizer, como é que conseguem fazer mesas redondas com gente quadrada à volta dela? As palavras de Manuel Cajuda, igual a si próprio. Vamos agora ouvir Domingos Paciência. Até já houve críticas que me fizeram a mim publicamente, de pessoas a acusarem-me de estar agora a atacar o Silas. Que fique bem claro, eu não ataco o Silas, não ataco ninguém, ataco de uma forma geral o quê? Ou defendo, não é atacar, é defender os interesses de uma classe, em que nós somos mais de 6 mil sócios em Portugal e defendemos os interesses de todos, onde o Silas, pelos vistos, também é sócio, recentemente também é sócio, também defendemos os interesses do Silas e de todos esses treinadores. A questão aqui é o seguinte, se existem regras internacionais da UEFA, juntamente com a Federação Portuguesa de Futebol, com a ANTF, para poder credibilizar e dar a formação a treinadores, e se existem os níveis da UEFA, porque o Sporting, por exemplo, só para dar um exemplo, o Sporting fez um comunicado da ANTF, mas não fez um comunicado para a UEFA a dizer que não aceitava aquilo que a UEFA estava a fazer ao Silas, de não o deixar falar nem nada, portanto o Sporting não fez nada disso, portanto isto são regras internacionais, há uma UEFA, há uma FIFA, portanto é assim que as coisas se regem. Portugal adota regras internacionais. Claro, não tem outra forma, não inventa. As palavras de mais dois treinadores, Manuel Cajuda e Domingos Paciência. Mais à frente vamos ouvir Sérgio Conceição também. Miguel Fernandes, voltamos a ti, voltamos a estúdio, a ti e ao Diniz Rezende. Atenção que tem os dois sempre o micro ligado, podemos interagir entre nós os três. Daqui a pouco vamos ouvir mais gente ao telefone também, com experiências, com algo que acrescenta à nossa reflexão, e agradecer a todos os treinadores, e são muitos que nos estão a ouvir. Eu tenho recebido muitas mensagens e agradeço por isso, e a todos os nossos ouvintes também interessados por este fenómeno. Miguel, antes de mais, primeiro o que disse Cajuda, o que disse José Pereira, o que disse Domingos, mas também o que disse Salvador, que diz que não há treinadores com qualidade, ou treinadores suficientes com qualidade, com o nível certo em Portugal. Permitam-me aproveitar este momento e de forma pouco modesta, eu ia garantir ao Presidente do Sporting Braga 2 treinadores que estão em estúdio e resolvia parte do problema dele, a avaliar pela dificuldade. Ele tem aqui 2 que estariam com certeza disponíveis. Bom, eu penso que não faz nenhum tipo de sentido, e isto vai totalmente contra aquela que é uma das grandes verdades hoje, que é o elevadíssimo nível do treinador português. O treinador português hoje tem uma cotação, e vejam, e se quiserem, aconteceu num passado recente no Brasil, o efeito Jorge Jesus, que abriu um mercado gigantesco naquele que é o país do monstro adormecido, se quisermos. Claro. Ou seja, eu penso que também não terá sido uma declaração muito feliz, e muito possivelmente, a avaliar por esta declaração de quem rege os destinos de uma entidade tão nobre como o Sporting de Braga, possivelmente eu consiga compreender agora também as declarações do Ruben Amorim. Poderá ser aqui uma relação causa e efeito. Sim, eu, na minha opinião, até eu acho que da parte do Ruben Amorim, além da pressão, não é, natural da situação em si, momento também, e alguma ingenuidade, e claro, e olhando pela sua vida também, como é lógico, mas eu penso que muito mais de lamentar é de facto as declarações do presidente do Sporting de Braga, António Salvador, porque reparamos, o Ruben Amorim, como treinador, ainda não tem provas suficientes para que o António Salvador considere esse tal treinador de enorme qualidade. Pois então, se ele tivesse... Agora, eu compreendo que ele queira arriscar e apostar num rapaz que ele vê potencialidades e que queira arriscar. Pois então, eu convidaria o presidente do Sporting de Braga também a arriscar num treinador que tenha o nível adequado, e provavelmente poderia ter a mesma sorte ou maior ainda, porque isto dos treinadores, vale a verdade, é um pouco como aos melões também, é só depois de abertos.
Embora todos nós sabemos que há uns melhores do que outros, como em tudo na vida, assim como os médicos acabam-se de formar nas faculdades e depois, claro está, haverá aquele médico que é fantástico e haverá o outro que é um pouco mais limitado, mas como tudo na vida é assim. Mas eu penso que as declarações do presidente do Braga, para de certa forma justificar a opção dele, são lamentáveis num país que tem exportado e o historial que nós temos de treinadores com sucesso dentro e fora de portas. Melhor seria impossível, sendo que sobre Manel Gajuda, eu gosto particularmente, e está-se a levantar aqui de facto um problema de uma nobreza absolutamente excepcional, porque nós estamos a lidar com uma situação tremendamente caricata. O Dr. Stiliano falou e fez uma referência com muito ênfase à dimensão de treinadores como Manuel Gajuda, Manuel José e etc. João Ferreira. E acontece aqui um fenómeno, e eu penso que alguns de nós temos andado algo distraídos sobre isto, em que há aqui um fator comum relativamente a estes treinadores. Homens frontais, não têm papas na língua, pertencem àquilo que de melhor o futebol viveu e cresceu em todo este processo que temos hoje, mas o que não deixa de ser verdade também é que são treinadores de enorme qualidade que perderam espaço no nosso mercado. E isto também é objeto de Manuel Machado, entre outros. Manuel Machado, sem dúvida. E a pergunta, Jaime Pacheco. E qual é o fator comum a todos eles? A frontalidade. E a pergunta que eu faço é esta. A competência aquilo que dizia o Stiliano, que ninguém gosta de ser afrontado. Pois esta é a grande questão. Esta é a grande questão. E agora eu vou também colocar aqui um ponto que também pode ser objeto de reflexão. Eu estou com intenção de crescer neste meio, nesta realidade. Revejo um bocadinho também na filosofia de Diniz. Não sou muito de lobbies, não sou do favor, não é muito a minha natureza, não faz parte da minha natureza. E a questão que eu coloco é esta. Esta frontalidade vai-me fechar portas? Eu vou deixar de ter privilégios? Vou deixar de ser escolhido ao especial? Se tiver que o ser, sê-lo-ei, não terei qualquer dúvida e fico com as minhas ideias. Claro. Porque é exatamente assim que eu sou como treinador. Diniz, deixa-me aproveitar para te perguntar esta questão que falou o Manuel Gajuda, e o Miguel estava a tocar no que disse o Manuel Gajuda, e quando o Manuel Gajuda fala, eu sou daqueles que acha que devemos ouvir, sobre os treinadores que, portanto, emprestam o seu quarto nível para que outros possam treinar, não é? Que me parece que é algo muito importante falarmos hoje também. Já vamos falar de outros temas, ainda temos algum tempo, felizmente, mas o que é que te apraz dizer sobre isto? Sim, pronto, isso vai direito à minha afirmação há pouco, que eu dizia que já lá vamos quando este ano não exercia e vai ter exatamente aí. Paralelamente a um problema particular que eu tive, que não tem nada a ver com futebol, tem a ver com investimentos de várias empresas que eu fiz, paralelamente a um problema particular e familiar que eu tive, que tenho estado a resolver ao longo destes últimos anos, eu deparei-me com esse problema. O ter que vender a minha formação. Entre aspas. O vender a alma ao diabo. Batem na porta errada, como é lógico, porque eu sou cristão. E digo isto com sou cristão. Mas aquele cristão verdadeiro. Não é aquele cristão que anda com a Bíblia debaixo do braço a servir de desodorizante. Não. Eu sou um leitor diário da Bíblia e sou cristão e com orgulho e tenho alguns valores. E recuso-me a fazer parte deste tipo de prostituição. Isto é vender a alma, vender aquilo que me custou muito dinheiro. E depois, tempo e dedicação e tempo com a família, dinheiro, né? Porque eu tirei o FA e passei 6 meses na Associação de Futebol do Porto. Era eu ainda treinador e coordenador técnico do Boa Vista e saía de casa às 8 da manhã a preparar todo o meu dia como coordenador do Boa Vista e depois ia para as aulas da formação do curso de treinadores até às 11h30 da noite.
Contraria aquela questão, deixem-me dizer, vocês são os dois ex-jogadores, que os jogadores não têm tempo. Contraria um pouco, não é? É difícil, não é fácil, não é agradável. Exatamente. E depois, mas consegue-se, não? Paralelamente a isso, ainda tive que ir uns meses para Quiaios, para um hotel fechado, fazer as aulas práticas e ser avaliado no terreno e ter a minha nota final e o meu curso final. Ora bem, e ter gasto 3.700 e tal euros na altura por essa formação. Claro está que depois eu tenho que fazer rentabilizar o investimento. Mas, por amor de Deus, não me peçam para fazer rentabilizar desta forma, dando cobertura a uma ilegalidade ou a uma preguicita aguda de um parceiro de profissão. Volto ao início da minha questão, que é esta guerra invisível e que não mostra a cara que sempre houve dos formados nas faculdades, juntamente com os jogadores de futebol. Eu acho, e lamentando portanto, as palavras do Ruben Amorim, pela sua ingenuidade, eu acho que é importante os jogadores de futebol tirarem uma formação. O que dizia o Miguel também, porque na troca depois da própria, nas reflexões que se vão fazendo nestes locais, não é? Isto, eu como disse há pouco, já apresentei o Fórum Treinador algumas vezes e outras formações também, e eu acho que nasce muito daquela troca de ideias. Já agora, Ramos, se me é permitido, e isto será uma nota. E que ninguém está aqui a dizer que é preciso aquilo para treinar, atenção, é que às vezes as pessoas confundem isto. Não, de forma alguma, e isto não visa ferir a suscetibilidade de rigorosamente ninguém, estamos a falar de factos. Claro. E os factos têm uma evidência que tem que ser contornada, porque me parece que ela não é manifestamente justa. Em primeiro lugar, há um aspecto fundamental. Independentemente de todas as competências que nós possamos desenvolver, nada nos dá a garantia de que nós temos efetivamente o perfil para treinar o que quer que seja, ou quem quer que seja. Começa logo por aí. Há muito de empírico, nem sequer ter a formação, liderança, mesmo a formação, não garante. Claro, a formação não cria treinadores. Depois há uma série de valências que são do terreno, que são efetivas, sim. Que vão contornar. Embora que eu acho, na minha opinião, desculpa estar tendo, eu acho que a formação, há ali uma qualidade do treinador que tem que ser um pouquinho diferente. Porque na formação, por vezes, estamos a lidar com crianças que estão em desenvolvimento psicomotor. E é importante alguns treinadores ter... Falas do futebol de formação, que é para os nossos ouvintes perceber. Exatamente, mas estou a falar do futebol de formação. Diniz, mas se me permites, estás a falar de uma área onde das coisas mais graves acontecem de forma recorrente. Sim. Porque o grande problema é quando os treinadores se formam e depois não percebem que estão num contexto de formação. Exatamente. E querem os melhores resultados. Exatamente. Não estão preocupados com a evolução os miúdos dos... Claro, a treinar. Claro, e este é outro problema. Claro, sim. Mas aqui a grande questão que nós estávamos a debater, que esta também não deixa de o ser, é exatamente a questão das equivalências. Vamos cá ver o seguinte. A componente académica contempla, para quem vai nas faculdades de desporto para a área de futebol, a equivalência ao nível 1. Se for para o mestrado de alto rendimento, tem a garantia do nível 2. É o que está contemplado, claro. Não foi eu que inventei, claro. É exatamente assim. E agora aqui a questão que se coloca, e é isto que deve ser objeto de discussão também, é a razão pela qual os ex-profissionais, quanto mais não seja porque eu penso que poderia ser possível criar este mecanismo em função de X anos de carreira como profissional, sim. E terem exatamente o mesmo tipo de... Sim, esse é um assunto que vamos, eu peço aos dois portanto, um compasso de espera, porque o Sérgio Conceição e o próprio Silas falaram sobre isto e obviamente vocês como ex-profissionais é muito importante ouvir-vos sobre isto. Agora vou chamar, já tivemos então José Pereira da Associação Nacional de Treinadores neste nosso programa especial, também Aníbal Stiliano, que é uma pessoa cujo nome em si próprio é uma entidade na formação de treinadores em Portugal, e agora temos connosco, agradecendo desde já também a disponibilidade, Rui Lopes, que é da Mediática, uma das empresas mais conhecida, até a principal a nível de formação do nível 1, grau 1, desde que o IPDJ também consagrou que pode esta formação ser feita fora da esfera da Federação e das suas associações. Rui, boa noite, obrigado por ter aceito o convite da Rádio Estádio, antes de mais, bem-vindo. Boa noite, Rémulo. Muito obrigado pelo convite e já agora boa noite a todos os ouvintes e a todos os colegas também no estúdio e no auditório.
Rui, lanço-lhe desde já a primeira questão. Há pouco José Pereira e também Aníbal Stiliano obviamente demonstraram algum desconforto e até estranheza pelo facto do IPDJ ter aberto esta questão do grau 1 a entidades privadas. No entanto, a mediática não está a fazer absolutamente nada de errado, a lei assim o consagra e, portanto, eu queria-lhe começar por perguntar qual é o processo que a mediática tem que seguir para poder ministrar este grau 1 e já agora lançava-lhe uma questão que me foi aqui colocada por muitos treinadores, desde que estão a ouvir o nosso programa no início, que tem a ver com o facto de se fizerem o grau 1, imagine-se, com mediática, se podem depois fazer o grau 2 via associações. Ok. Todo o nosso processo inicia quando auscultamos, portanto, alguns formandos, portanto, algumas entidades e verificamos, ao contrário do que tem sido também, uma grande lacuna, mesmo no futebol de formação, na quantidade de treinadores, portanto, com respectivo título e habilitados para exercer a atividade. Em relação à mediática, nós em 2017 começamos, portanto, a ministrar cursos, portanto, submetemos em 2016 o processo de certificação, junto ao IPDJ. O mesmo foi aprovado. Desde essa data até agora realizamos 47 cursos a nível nacional e contamos com cerca de 800 formandos que participaram em formação. Essa é a razão da nossa existência, é a carência de formação a este nível. Até pela procura assim o demonstra, não é, Rui? No fundo, que estamos a falar de 800 formandos neste período, quer dizer que a procura demonstra que há pouca oferta. Pouca oferta, sem dúvida nenhuma. Nós temos casos de formandos que passam anos consecutivos inscritos nas respectivas associações e que nunca foram chamados para fazer a formação. É aí que nós intervimos. Nós pretendemos ser uma alternativa, como em qualquer atividade profissional, como em qualquer área de formação, tem que haver concorrência. A concorrência é a lei do mercado. O que é que nós pretendemos? O treinador ou o candidato a treinador vai ao mercado, procura o curso que mais se adequa a si, em função daquilo que realmente acha importante para ele. A qualidade formativa, a localização, o preço, seja qual for a questão que ele tenha em causa. Isto é algo que se verifica em todas as áreas de formação, à exceção dos cursos de treinador de futebol. Quando nós fomos pioneiros em 2017, viemos de facto dar aqui a resposta a esse nível. A partir daí, que seja do nosso conhecimento, pelo menos mais 2 entidades privadas já ministram também o curso, com sucesso. Portanto, nós auscultamos também formandos que se sentem extremamente satisfeitos com o processo formativo nas entidades formadoras privadas. Rui, eu, por exemplo, sou também testemunha disso. Há clubes que recorreram a vocês para poderem certificar os seus treinadores da formação para, por sua vez, poderem concluir o processo de certificação como entidade formadora junto da Federação, precisamente porque os treinadores que estavam no futebol de formação desses clubes não conseguiam tirar os cursos via associativa. Mas o que lhe perguntava há pouco é tal questão que me colocam aqui muitos treinadores, primeiro, se podem fazer o primeiro com vocês e o segundo nas associações. Eu sei a resposta, muitos treinadores pelos vistos não sabem, porque me estão a perguntar muitas vezes, mas também aproveitando, porque sei qual é a resposta que vai dar, para lhe perguntar se não há aqui um caminho para percorrer também pelo próprio IPDJ, uma vez que abriu, digamos, esta questão de privados terem o direito e de haver esta concorrência na formação, de se percorrer o caminho para que mais níveis possam ser ministrados por privados. Ok. Nós neste momento temos em fase de certificação também o grau 2, portanto isso para prosseguimento de carreira com a mediática. Aquilo que falavam há pouco e pelo professor Manuel que ajuda de vender ou alugar aqui os níveis de formação, os certificados para ministrar a formação, é incrível que se verifica com o 4º nível, mas verifica-se, como também sabe, com o nível 1, portanto nos campeonatos amadores e distritais. Em relação à progressão de carreira, aquilo que eu quero destacar, o que prevalece é a legislação. O que é que nos diz a legislação? Neste caso, a Lei 106 de 2019, portanto, tem a fazer aqui a primeira alteração ao Decreto-Lei 40 de 2012. É que, para termos o acesso, nomeadamente no artigo 10º, para termos acesso, nomeadamente ao grau 2, quais são os requisitos que um indivíduo tem que ter? 19 anos de idade, escolaridade mínima obrigatória em função da data de nascimento, ser detentor do título profissional de grau 1,
e possuir pelo menos um ano ou uma época desportiva, portanto, a exercer a atividade. Logo, informando, ninguém o pode impedir de fazer o primeiro grau connosco e ir fazer o grau 2 com uma associação, ou neste caso com a Federação Portuguesa de Futebol, ou vice-versa. O formando que faça a formação grau 1 com uma associação de futebol pode perfeitamente fazer o grau 2 connosco. Resta-me também dizer aqui que a UEFA não está acima de qualquer legislação, ou seja, o que prevalece é sempre a legislação. Em nenhum ponto da legislação menciona que é obrigatório ter o diploma UEFA, ou o certificado UEFA, como queiram chamar, para exercer a atividade, mas sim o título profissional de treinador de desporto. Nem faria qualquer sentido. Como dissemos há pouco, portanto, isto é uma lei que foi aprovada na Assembleia da República e que não a vamos pôr em causa, como é óbvio. Rui, deixe-me também aproveitar para lhe questionar qual é a sua opinião como responsável de uma entidade privada que ministra formação para treinadores sobre o atual modelo. Qual é a sua opinião? A nossa opinião sobre o modelo, portanto, eu acho que o modelo está bem concebido porque uniformiza o treinador. Concordo que existem, portanto, áreas de treino com especificidades bem diferentes e que poderiam ter aqui algum retoque, mas não serei a pessoa mais indicada para aprofundar esse tema. Aquilo que nós nos limitamos a fazer é, neste caso, pegar na legislação, aplicá-la ao nosso curso e cumprir na íntegra e formar treinadores. Portanto, isso para nós é o mais importante. Não vamos discutir tão pouco se o plano de formação estará bem ou mal concebido. Aí deixarei com certeza para os especialistas na área de desporto para essa resposta. A nossa área é de facto a formação. Como disse há pouco, Rui, são 800 alunos ao longo de 47 cursos e a vossa intenção é precisamente certificar mais níveis, mais graus de formação. Sim, esse é o objetivo, é a continuidade, portanto, e estamos neste momento a trabalhar nisso. Aliás, a procura não para, isso é sinal que de facto não está a haver aqui a oferta suficiente. Até de clubes, não é, Rui? Como eu disse há pouco, até de clubes. Há clubes que vos procuram para vocês darem informação. Exatamente. Cada vez mais. E aquilo que nós pretendemos não é aqui entrar em qualquer tipo de guerras com outras entidades formadoras, seja o que for, é ser uma alternativa de facto, e era assim que deveríamos viver todos, em harmonia na formação. Portanto, parece-me justo que um formando possa optar onde é que quer fazer formação. Há outra situação que já agora gostava de referir. Há pouco referiram, portanto, que a formação UEFA, que poderia ter aqui mais horas de formação, isso foi mencionado também aqui pelo professor José Pereira. Completamente errado. Nosso curso é exatamente igual ao curso ministrado pelas associações de futebol. Estamos a falar aqui de 41 horas, portanto, de componente geral, 100 horas de formação específica, 550 horas de estágio, portanto, o correspondente a uma época desportiva. Ou seja, a questão que eu levo é qual é a diferença entre o nosso curso e um curso onde atribuem uma chancela UEFA, se os referenciais, o número de horas são exatamente os mesmos. Em relação a formadores, temos alguns formadores em comum com as próprias associações de futebol, embora os nossos formadores tenham que ter aqui algumas especificidades, como somos uma entidade formadora certificada pela DGER, além dos requisitos a título desportivo, portanto, exigidos pelo IPDJ, todos eles têm que ter capacidade para a docência, neste caso CCP, ou a própria capacidade para a docência. O que nos limita também aqui e qualifica os formadores. De facto, o que é pretendido com a nova legislação? É, de facto, formar treinadores a nível qualitativo, a nível quantitativo também, e o nosso objetivo é sempre formar com qualidade. Rui, muito obrigado por ter estado com a Rádio Estádio. Um abraço, boa noite. Muito boa noite, então, obrigado pela oportunidade. Rui Lopes, da Mediática, uma das entidades então que ministra esta formação, entidade privada, bem entendido. Ora, Miguel Diniz, abre novamente a vossa via para a vossa opinião também sobre isto. Já lá vamos falar da questão dos ex-jogadores, vou deixar isso para a parte final, até porque há muita gente que quer ouvir falar sobre isso também, e há mais duas situações que eu quero trazer, e uma é essa, as declarações de Silas e também de Sérgio Conceição. Eu acho que todos estaremos de acordo, e
e como disse o Rui Lopes, é verdade, a lei permite, portanto não há aqui nada de ilegal. Agora, a partir do momento que o IPDJ abre esta porta, tem que se uniformizar obrigatoriamente, quer dizer, parece-me a mim, pelo menos é esta a minha opinião, quero ouvir a vossa. Ora bem, Remo, eu aquilo que eu começo a constatar é que eu acho que a situação começa a ficar algo descontrolada, por uma razão muito simples. De facto é preciso fazer uma revisão ao modelo, porque eu discordo um bocadinho daquilo que disse o Rui Lopes. Não acho que o modelo seja tão assertivo quanto isso. Possivelmente porque estamos aqui em posições totalmente distintas, em termos de interesses, se quisermos, que estão diretamente associados ao percurso dos treinadores, e há aqui um aspecto muito importante, que me começa manifestamente a preocupar e que venho constatar hoje, curiosamente, que a situação está realmente a ficar descontrolada. Há bocado o Manuel Cajuda dizia, com toda a propriedade, e falou sobre a perversidade do aluguer do título, e a sensação que eu começo a ficar é que o volume de treinadores, e sendo que isto é transversal, é de tal ordem, começam a ser tantos, que vamos aumentar exponencialmente o número de alugueres de títulos treinadores. Eu posso confessar que eu conheço gente que me disse que ia tirar os 4 níveis porque a qualquer momento um treinador ia precisar do seu 4º nível. Eu tenho gente que me disse isto a mim. Eu tive no final da época passada e no início desta vários convites para estar ligado ao futebol, único e simplesmente para ser adjunto ou fazer parte de uma equipa técnica de alguém que tinha habilitações mais baixas que as minhas. E isso é algo que te incomoda. E mais grave ainda, nem sequer profissional de futebol ou com experiência profissional tinha na área. Isso é lamentável. Não está em causa o valor da pessoa em si, porque é como eu digo, o futebol real acabará sempre por fazer o verdadeiro exame a quem tem ou quem não tem capacidade para lá estar. Agora, claro está que há aqui uma coisa que eu começo a constatar. Eu compreendo a mediática e as palavras do Sr. Rui Lopes quando diz que está com as matrículas, as inscrições cheias. E isso não é só, e sejamos honestos, não é só por causa do difícil acesso aos cursos de primeiro nível nas associações. Não, enganem-se. É para que os clubes possam ter lá mão de obra barata. Sejamos sinceros e honestos. É para que os clubes possam ter pessoas não é treinadores. Não é treinador. É para os clubes ter pessoas com o título de treinador de forma barata. Percebe? Isto é uma espécie de low cost da nossa atividade. Agora, sem querer, portanto, desvalorizar o ensino académico, porque aí eu queria me referir de facto, porque há com toda a certeza domínios do saber que o jogador de futebol e o profissional de futebol tem mais aprimorado do que o académico. E esse, eu sou muito direto, é o domínio psicomotor, o domínio socio-efetivo, aquele o saber estar, o saber ser. Eu penso que o profissional de futebol... As dinâmicas de balneário, exatamente, etc. Tem essa vantagem. Mas depois há uma pequena desvantagem, ou grande, depois depende de cada atleta, porque os jogadores de futebol, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, já não são os jogadores de futebol dos antigamente. Hoje em dia, o jogador de futebol é uma pessoa formada. E informada. É uma pessoa formada, não é aquilo que as pessoas pensam. Não, mas eu Diniz, deixamos pegar nisso para dizer, não há problema nenhum em haver complementaridade entre a ciência e o exatamente. E por que não? Claro. Daí a importância. Daí a importância dos cursos de treinador, mesmo para os profissionais de futebol, para lhes dar a tal experiência que nesse aspecto eu reconheço que os académicos têm bastante desenvolvida, que é o domínio cognitivo, o saber, o saber das coisas, a parte mais científica. E há lugar para todos. Exatamente. Tem que haver. Agora, uma equipa técnica é uma equipa multidisciplinar. Certo, mas à parte, Remo, e eu percebo onde queres chegar com a equipa técnica multidisciplinar, mas temos que ter em conta também... Eu era mais no aspecto de dizer porque a tal guerra que tu falas desde que és criança, que ainda hoje existe, que não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Mas porque, repara uma coisa,
estamos a esquecer que a maior parte do treinador de futebol não é profissional. É que nós estamos a falar numa classe em que só 15% dos treinadores formados, independentemente dos níveis, é que são profissionais. E então haverá treinadores que estão a trabalhar de uma forma profissional ou amador em clubes que não têm as condições para lhes dar uma equipa técnica multidisciplinar. Sim, isso claro. E então esse treinador, como dizíamos há pouco, e eu e o Miguel em conversa ali fora, tem que se virar, como diz o brasileiro, sozinho. E então vai necessitar deste conhecimento. Da tal formação. O jogador de futebol. E eu quero com isto dizer que o profissional de futebol não está, por ter tido uma carreira fantástica, liberto do tal papelinho que o Ruben despreza. Eu acho que o vosso contributo como ex-profissionais é muito importante nesse aspecto. Dizer, há um saber que tem que ser respeitado. Vamos então passar para aí, pelo que disse o Sérgio Conceição e o Silas, para entrarmos aí no que estava a dizer o Miguel Fernandes, que estavas agora a dizer. Eu gostaria só de fazer aqui uma pequena ressalva. Força. Que é outra evidência. Parte da dimensão deste problema parece-me a mim que tem a ver um bocadinho com a própria classe de treinadores, do indivíduo em si, dos valores que nós andamos a defender. Porque aquilo que é evidente, há uma certa falta de solidariedade nesta classe. Sem dúvida. Há claramente uma diferença entre o treinador desempregado à procura de um espaço e o mesmo treinador empregado que encontrou o seu espaço. Há uma mudança vertiginosa de atitude. E eu vou-vos dizer isto porque eu já tive, num passado não tão recente quanto isso, uma tentativa de reunir com o máximo de figuras que me era possível desta modalidade, com o intuito de debatermos este problema, de percebermos que tipo de valores é que nós temos que proteger, porque há um comportamento que assusta claramente esta classe, que é a criação de uma equipa técnica, os fatores de confiança, quem é que quer ficar com o meu lugar, será que vai ficar? Há muitos fantasmas à volta de tudo isto, porque o futebol, infelizmente, embora não para todos ou para a sua maior parte, mas é uma área que, se bem sucedida, envolve enormíssimos interesses financeiros. E aqui começa a maior perversidade em todo este processo. Os treinadores não são solidários. Há uma certa hipocrisia, há uma certa falsidade, há o indivíduo quando não tem procura porque quer amigo, estou perto, conto contigo e tal, depois de estar colocado ele não quer saber se o outro está bem, está mal, se come a sopinha, se não come a sopinha, se pode ou se não pode, totalmente irrelevante. E isto também é um problema de fundo que deve ser resolvido com urgência. E nós não queremos falar sobre isto, não é politicamente correto. É indelicado. Posso abalar a relação? Totalmente irrelevante. Não é essa parte que me preocupa. E por isso é que fizemos aqui este especial e ainda temos felizmente 20 minutos. Vamos então ouvir, para voltarmos ao tema, Silas na altura a responder à questão de não ter o nível para treinar o Sporting. Quer dizer, duas coisas. A primeira é, eu sou sócio com cotas em dia da associação que o Sr. José Carlos Pereira preside. Okay? Essa é a primeira. A segunda é que eu joguei durante 30 anos. Durante 30 anos eu joguei, saquei o segundo nível quando me foi possível e o terceiro nível não tirei porque não era possível, porque havia um requisito em que nós tínhamos de estar a treinar 2 anos no campeonato nacional para nos podermos inscrever no terceiro. Portanto, se eu joguei durante 30 anos, eu não podia tirar, porque não podia jogar e treinar. Agora, se me perguntar se eu troco sequer um mês daquilo que eu joguei por todos os cursos do mundo, nem um mês troco. Aliás, nem uma semana eu troco uma semana de jogador por todos os cursos do mundo. Nenhuma. Digo-lhe já e não tenho dúvida nenhuma daquilo que estou a dizer. Rui? Mas não está preocupado com esta situação? Vai ter a função? Preocupado com o quê? Eu quando me deixarem tirar, tiro. Tive agora em maio 5 semanas 12 horas diárias a tirar. Agora, ou nos deixam ou não nos deixam. Ou nos deixam formar ou não nos deixam formar. Aí é que está o problema. O problema não está em que eu não me queira formar. O problema está em que não me deixaram formar. Agora, depois depende da perspectiva de cada um.
Bem, palavras de Silas, que já vamos comentar daqui a pouco. Vamos ouvir a Sérgio Conceição. Tive a minha formação, claro que sim. Claro que sim. E muito exigente. Na Bélgica, o primeiro, o segundo e o terceiro nível na Bélgica e o quarto nível aqui em Portugal. Muito exigente. E benéfico, atenção. E produtivo, ou seja, tu tiras muita coisa daquilo que é o curso, o UEFA Pro, o quarto nível. Há muitas das coisas que percebes, porque o jogar futebol não tem a ver com o treinar. O jogar futebol, o ser jogador é uma coisa, o ser treinador é outra. Eu também comecei no Olhanense sem o quarto nível, com o terceiro nível, e não vou cuspir no prato onde comi. Por isso, eu acho que isso não tem a ver, ou não é sinónimo de competência ou não, para se treinar uma equipa. Se me perguntas a mim se eu era capaz de numa semana hoje saís do Porto e amanhã não era capaz 3 dias depois, uma semana depois não era capaz, não tinha para já não porque existem ligações, há toda uma situação, só se estava já pré-definida ou preparada e pior, quer dizer, não acredito nisso, mas eu não era capaz, eu estou a falar por mim. Sérgio Conceição aqui a abordar vários temas num só, incluindo a dança de treinadores, às vezes de um cargo para o outro, que vai acontecendo muito no futebol português, fruto também de muitas chicotadas, como falou há pouco José Pereira, e não abona nada a nosso favor. São 9 e ainda nem sequer chegamos à metade do campeonato, mais de metade das equipas já trocaram de treinador. Sérgio Conceição, que diz exatamente, Miguel, o que estavas a dizer há pouco, o ter sido um bom jogador, bom ou mau, não quer dizer que vai ser bom ou mau treinador, valoriza muito os cursos, Sérgio, dizendo também, no entanto, que não foi por não ter o nível certo que não deixou de ser bom treinador do Olhanense. Portanto, ele acaba por, eu não acho que ele deu uma no cravo da ferradura, ele está a explicar que na altura ainda não tinha o nível, mas fez questão de se formar logo a seguir, mal teve a oportunidade. Claro, e tratou-se de agarrar uma oportunidade. Sem dúvida. Eu peguei pelo Sérgio primeiro, já lá vamos ao Silas, porque o Silas é um bocadinho mais polémico naquilo que diz. Eu até acho que ele começa muito bem, mas depois ali a meio, quando diz que não troca uma semana de futebolista por o curso, eu percebo o que ele quer dizer, mas também acho que não seria exatamente isto que ele quer dizer. É demasiada paixão pelo futebol. Eu acho que o que levou a falar isso é demasiada paixão. Não há como ser jogador de futebol, e eu também tenho saudades disso. Claro. Mas agora se me permitem, isto a título pessoal, eu até à data tenho no Silas enorme coerência na condução de todo este processo, sim. Quer nas suas declarações, quer na sua postura. Aliás, nós temos aquela restrição de que o treinador na situação do Silas não se pode manifestar no banco, sim. E é fantástico porque o Silas entra e ninguém o vê, claro, sim. com qualquer comportamento que seja contrário a essa deliberação. E eu penso que ele tem sido até um bom exemplo daquilo que é alguém que tem a oportunidade, alguém que sabe de que há ali restrições, de que existem restrições. Isso cumpre escrupulosamente. E do seu cumprimento. E aí eu tenho que deixar uma palavra ao Silas. O Sérgio Conceição vai de encontro àquilo que já dissemos aqui. Por isso é que eu peguei por aí. Sim, sem dúvida. Mas ele depois toca ali numa questão que é um bocadinho mais polémica, mas o Sérgio também já se sabe, como tu dizias há pouco, também é daqueles que diz o que tem para dizer, que lhe causa um bocadinho de confusão esta dança de treinadores. Enquanto uns continuam sempre sem trabalhar, não é? Atenção que não é nada contra os treinadores que aceitam. Eu gostaria só de colocar aqui uma questão. Claro. Eu gostaria de colocar aqui uma questão. Os treinadores precisam de 4 níveis para treinar no plano superior, no plano máximo. Claro. Os dirigentes precisam de quantos níveis para serem efetivamente dirigentes? Pois. Isso é um grande problema também. E atenção que parte deste problema já foi limado, porque já existe hoje formação para dirigente, mas a questão que eu coloco vai passar a ser obrigatória, segundo consta, ainda bem. Mas a questão que eu vou colocar aqui, com formações contínuas, com níveis, com cursos, não é? E eventualmente com créditos, seria de todo relevante, porque muito deste problema, e nós em Portugal isto é um problema até cultural, despedir é uma coisa gira, claro. Não tem, é mesmo pela via mais simplificada, e é preciso perceber o porquê. Agora até se despede a seguir a vitórias, portanto, é verdade, eu estou a dizer isto, não é eu como jornalista e também porque estive dentro do futebol, como diretor em alguns clubes, a mim já me causa alguma impressão, porque agora antigamente não se justificava com os maus resultados, agora já não é bem assim. Remo, e já agora, eu não queria deixar passar que um dos comentários, um dos posts que foi publicado quando do levantamento desta questão e deste problema, alguém terá dito, eu não vou estar a ouvir a emissão da rádio porque não vai acontecer nada e isto está feito para os ex-jogadores de futebol. Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva importantíssima.
desde que houve esta alteração com a ingerência absoluta do IPDJ neste processo, para ex-jogadores o processo tornou-se tremendamente complexo. Exatamente. Aumentou vertiginosamente o grau de dificuldade dos ex-atletas no seu acesso aos cursos de treinador. Eu também acho que é importante, eu aí até o que retenho é mais o facto de se dizer que não vale a pena falar. Eu, como diretor adjunto da Rádio Estádio, quis fazer este debate, desafiei-vos a vocês, Zé Pereira, ao Aníbal, ao Rui Lopes, já temos o João Milton connosco ao telefone também, já lá vou, João, porque eu acho que tem que se falar e só com a reflexão que se vai lá. Por isso, Diniz, o que é que te apraz depois de ouvir a Silas e a Conceição também? Não, sem dúvida, concordo em absoluto naquilo que em grande parte daquilo que o Silas diz, completamente, embora haja esse pormenor aí de não trocar, e eu levo isso para o romantismo e para a paixão, porque não há como ser jogador de futebol, e ser jogador de futebol, quer queiramos, quer não, à parte dos treinadores, é ser o artista toda principal. Toda a gente que por lá passou, é a melhor profissão do mundo, e é ser o artista principal, é ser o ator, é ser a primeira personagem da série. Agora, e daí eu compreendo o Silas, embora não é justo isso. Quando o Sérgio tocou ali mesmo. Porque de facto é bom o passado do profissional, que nos ensina muito, mas que não garante competência. Não nos ensina tanto assim, de forma a garantir toda essa competência. Por isso é que eu vou dizer, isto é uma questão meramente pessoal, mas de tudo o que foi sendo dito, e o Sérgio disse exatamente o que vocês estavam aqui a dizer, mas foi das declarações mais coerentes que eu ouvi de um treinador. Eu penso que a parte do Sérgio Conceição, ele disse, eu também comecei sem o nível, mas eu fui atrás da formação. E reconheceu que e não é o facto de não ter o nível que sim, deixou por isso é que, de fazer um bom trabalho, de fazer um bom trabalho, mas isso não significa mas não descansou enquanto não tirou a formação. Exatamente, e também não significa que ele não estava menos qualificado, fez um bom trabalho, mas com menos qualificação. Como ele elogia muitas formações. Como eu, quando joguei em divisões inferiores, eu fiz um bom trabalho e treinei e dei o meu melhor. Agora, longe daquilo que fiz depois na Superliga. Vamos agora convido-vos então a ouvir o João Milton. Eu convidei-o para estar com ele, é comentador habitual na Rádio Estádio, apesar de também estar ligado à formação de treinadores, não foi por isso que eu pedi para ele estar connosco hoje. João, até porque tens uma história muito curiosa para nos contar, que me contaste a mim e eu pedi-te para contares aqui em direto hoje, para acrescentar algo à nossa reflexão, que tem a ver com a forma de como se processou tudo em relação ao teu nível 1 e nível 2, e portanto, dando-te as boas-vindas, pedia que nos contasses esse episódio. Primeiro de tudo, boa noite a todos os ouvintes, e mais uma vez obrigado pelo convite, por pertencer à equipa da Rádio Estádio. E boa noite a todos os convidados. Na minha situação concreta, eu tive acesso ao nível 1 por intermédio da faculdade. Eu fiz o curso de Educação Física, a opção de futebol, e que me deu equivalência ao nível 1. Depois, tive cerca de 6 anos à espera para tirar o nível 2, porque não abria um curso. Houve uma série de tempo. Eu acabei o curso em 2008 e tive até 2014 à espera para poder tirar o nível 2. Fui pertencendo à equipa técnica até da segunda liga e da primeira liga, mas como observador de equipas adversárias, e depois em 2013, 2014, quando até abro o curso na Associação do Porto, eu sou aceito. Entretanto, surge-me um problema pessoal em que eu não posso fazer a segunda parte do curso, que é a parte do estágio. Okay? Fiz a parte toda curricular, a parte do estágio não pude fazer, e qual é o meu espanto? Me disseram, eu tinha 5 anos para poder fazer o estágio. Passado 2 anos, em 2016, já estava com a minha vida organizada e tinha a possibilidade de estagiar. Estava na equipa técnica do Tondela, na altura, e queria fazer parte, né, fazer o estágio. E disseram que eu tinha que ter presenças no banco e estar inscrito, porque senão não era válido. Não era válido o estágio. Então eu pedi a um clube aqui próximo, o Oliveira de Ouro, para poder fazer lá o estágio. Então a minha vida era dividida no futebol profissional, e depois à noite tinha que ir a Oliveira de Ouro para integrar a equipa técnica dos Júniors, para depois ao sábado ter um certo número de presenças. Eu penso que eram entre 15 a 18
agora não me recordo bem, tinha que estar no banco de suplentes. O que é que acontece? Quando está prestes essa situação a ser efetuada, a Associação do Porto diz que este ano não vão haver cursos, portanto eu não podia fazer o estágio na Associação do Porto. A única solução que me deram foi pedir uma transferência, por assim dizer, para uma associação onde estivesse a haver cursos desse ano, para eu poder fazer o estágio. Então a mais próxima era Vila Real, e eu tomei todas as diligências para ir para Vila Real, para que eles pudessem monitorizar a parte do estágio. Lá, ok, disseram tudo bem, perguntaram-me qual era o clube. Eu, é o Oliveira em Gaia. Ok, então tenho que pedir autorização à Associação do Porto para que possa lá fazer, monitorizar por nós não há problema nenhum, pela Associação de Vila Real, mas temos que ter autorização da Associação do Porto. Lá fui eu, novamente, à Associação do Porto, aquilo estava a ser um imbróglio, acabou-se por se conseguir fazer dessa forma, porque a Associação do Porto autorizou. A Associação de Vila Real, as pessoas foram muito céleres, sempre a ajudar, e facilitaram essa situação do ponto de vista de eu poder fazer o estágio num clube próximo da minha casa, tendo eu que pontualmente, cerca de 1 ou 2 vezes por mês, ir à Associação de Vila Real para mostrar os planos de treino, mostrar toda essa informação para comprovar que efetivamente, além das presenças, estaria frequentemente lá no Oliveira a frequentar os treinos. Depois acabei até por colaborar com a equipa principal a partir de dezembro, mas tudo isto foi, eu tive colegas na mesma situação que acabaram por não conseguir fazer esse ano, porque no fundo eu tive que fazer acontecer, porque foi tudo uma complicação burocrática em que nada facilitaram a quem queria e a quem tinha investido o dinheiro, e dão um prazo de 5 anos para que a pessoa possa fazer o estágio no clube, após fazer a parte curricular, mas se não fizerem cursos, pura e simplesmente o aluno não tem hipótese. Por acaso eu fiz acontecer, tenho hipótese de me deslocar, fui a Vila Real, vim, tive essa possibilidade, até financeira, de poder fazer acontecer isso, mas alguns colegas perderam-se pelo caminho. Exatamente, perderam-se pelo caminho, exatamente. João, agradecer-te, porque é um contributo muito importante, deixar-te um abraço, nós estamos mesmo na reta final, e obrigado por teres partilhado isto connosco. Obrigado eu, e eu acho que a formação nunca faz mal a ninguém, e sendo jogador de futebol, ou professor de educação física, ou engenheiro como o nosso selecionador, apesar de ter sido também jogador, quando há competência não há idade, não há profissão, não há ex-profissão, eu acho que é importante haver essa situação. Muito bem, obrigado João pela tua participação, um abraço. João Milton, nosso comentador habitual, também treinador de futebol, contou aqui algo que me parece muito importante. Temos 5 minutos, vou dar 2 a cada um, porque quero terminar com uma reflexão para as vossas reflexões finais. Ficou aqui mais um caso do quão difícil às vezes é para tirar o curso. Miguel, começamos por ti, a tua reflexão final esta noite. Antes de mais ao João Milton, ainda bem que ele não teve que ir para o Algarve, que seria complicado. E há quem vá. Bom, de qualquer forma, em jeito de remate, eu vou deixar para análise este apontamento. Numa área vital como a medicina, por exemplo, nós precisamos de 6 anos mais 1 ano de estágio. E estamos a falar de uma área absolutamente determinante em qualquer sociedade. Fundamental. No futebol, que é a nossa paixão, mas que não deixa de ser a coisa mais importante das coisas menos importantes. Eu tenho mais anos de formação. Nós precisamos de 8, 10 anos, e com esta particularidade, se nós eventualmente após o FAB não tivermos a sorte de entrar num projeto dos campeonatos nacionais, a coisa complica-se. Porque depois não reunimos os requisitos necessários para a candidatura ao UEFA. Daí Silas há pouco também ter dito este é um dos pontos. Depois, além de todas estas incorreções, e elas são evidentes, aliás, o Dr. Stiliano meteu o dedo na ferida com muita incidência, fica também os custos que estão inerentes. Nem toda a gente pode fazer isso. Isto é um aspecto fundamental, porque os treinadores formam-se com o grau 1, vão trabalhar em formações que pagam 25, 50, quando não estão lá na condição de estagiários e não recebem. E quando pagam. Ou seja, isto é perverso, isto é um problema grave que tem que ser rapidamente resolvido. Ele, na verdade, não está justo
para rigorosamente ninguém, porque está carregado de incorreções por uma entidade que deveria ou que deve urgentemente fazer uma revisão de todos estes valores. Inês, 2 minutos. Sem dúvida, pronto. Há aqui duas coisas a reter que eu acho que era importante nós refletirmos. Em primeiro lugar, por o futebol ser uma área multidisciplinar, como eu acho que há de facto lugar para todos, desde os formados em educação física, aos psicólogos, aos ex-jogadores de futebol. Eu penso que não há esta guerra que já dura há uns anos, não faz sentido. Este é um lado. Agora, há aqui 2 aspectos que eu acho que gostaria de terminar e tenho sem dúvida nenhuma de refletir, e até poderei dar o meu exemplo. São 2 pequenos pormenores, que é, um deles é o custo dos níveis. Porque, como eu disse há pouco, a grande maioria dos treinadores de futebol não são profissionais. Até porque não temos clubes profissionais que cheguem para tantos treinadores que são formados. Por exemplo, no meu caso do FAA, que eu tirei, o Advanced, como se costuma dizer, só nessa turma nós éramos, se não me engano, 90 e tal. Nós não temos 90 clubes profissionais cá em Portugal, salvo erro. Pronto. Esses são os custos. E para quem não é profissional, pronto. Um minutinho. Exatamente. Outro grande aspecto que eu queria também salientar aqui, que temos de trabalhar urgentemente nisso, é os créditos para revalidação do curso que já tens. E aí eu dou-te o meu caso particular. Eu estive no ano passado, há 2 anos, ligado à União de Lamas. E estive lá, e claro, aquilo é futebol distrital, amador, como é lógico, como compreendem, não dá para sustentar a minha vida nem a minha família. Claro está que tenho um trabalho, a minha profissão, que é ligado à empresa Bicil, em Esmírios, uma grande empresa do Concelho de Ovar, e à qual trabalho das 8 às 5 da tarde, e depois saía dali para treinar a União de Lamas. E ao fim de semana ia para os jogos. Agora expliquem-me a que dias é que eu posso tirar estes créditos? Muito bem, se são eles depois marcados para uma faculdade em Vila Real, outras ali em Famalicão, outras quando eu trabalho de segunda, entre aspas, de segunda a segunda. Inês, temos mesmo que fechar. Fica o teu exemplo também desta situação. Termino com uma também intervenção de Márcio Madeira, ex-jogador de Nacional, Portimonense, Moreirense, Farense, Setúbal, entre outros. Temos que mudar a lei, não contornar a lei, parece o mesmo, mas não é. É impensável que os 4 níveis demorem 10 anos para serem adquiridos, nenhuma licenciatura demora tanto, mas também é preciso valorizar as competências de quem fez uma vida inteira no futebol, porque habilidade não são habilitações. Com isto terminamos, boa noite, obrigado.